Esse episódio a gente recebe a doutora Letícia Gonçalves e Rafael Soares. São dois dentistas, empreendedores, empresários que tocam hoje tanto a parte clínica com a Clínica GS, como o Grupo GS de Educação. E eles vão estar aqui junto com a gente, contando toda essa trajetória. Por que é tão especial? Porque foi esse casal que começou junto com a gente. Então ele está muito conectado com toda a nossa história. Então o objetivo aqui é a gente levar muita informação de empreendedorismo, de odontologia, de história mesmo, de vida real, para que você possa também se inspirar e ser inspirado através da vida desse casal maravilhoso, tá bom? O meu sonho sempre foi ser professora. E uma coisa muito específica, era um sonho muito específico, eu queria ser professora da faculdade federal. Eu queria voltar, eu formei na federal, e eu queria voltar como professora da federal. E esse era o meu sonho da vida, né? E olha como é interessante, não que os sonhos não sejam importantes, eu acho que os sonhos são importantes, eles devem ser conquistados. Mas a gente precisa ter muita maturidade e entender se, será que isso não pode mudar no meio do caminho, né? E eu gosto muito de dar esse meu testemunho, porque muitas pessoas talvez estejam sentindo a mesma coisa que eu senti, quando eu tinha esse medo, que é o que eu vou contar agora, e pode mostrar, pelo meu testemunho, que a gente pode ser melhor, mesmo não sendo aquela vida engessada que a gente colocou num projeto, que é muito importante ter um projeto, mas a gente também tem que entender que podem ter ali outras formas de também ter outros sonhos, de também ser feliz e conseguir prosperidade. Eu formo também na Universidade Federal, mas eu faço educação física, que foi a minha primeira formação, mas eu saio de lá para empreender. Eu nunca fui professor, eu nunca tive o sonho de ser professor. E eu podia lecionar, né? A minha licenciatura é plena. E meus pais têm escola, né? Como eu já falei algumas vezes aqui. Então, eu tinha um caminho aberto para ser professor, mas eu não quis ser professor, eu quis ser empreendedor. E 21 anos de idade, eu já tenho o primeiro CNPJ e já tenho uma primeira franquia aqui de academia. E quando o Elcio me convida para fazer parte do que a gente hoje faz, o projeto Oral Sim, né? O Grupo Caldas hoje, é porque ele via isso em mim, de certa forma. Cara, tem um cara aqui, entende de gente, entende de pessoa, lida com gente 16 horas por dia, 6 da manhã, às 10 da noite, eu vou trazer André pra cá. E sempre foi muito claro, né? Então, eu sempre quis, desde pequeno, realmente, muito forte, ser empreendedor. O Elcio também empreende, né? Começa lá na Vila Odonto, 2012, né? Então, antes da Oral Sim, já tinha o Elcio empreendendo de um lado, eu empreendendo do outro. Aí, dois empreendedores se encontram, embarcam em um sonho improvável, mas que hoje, graças a Deus, né, é muito real em nossas vidas, que é a Oral Sim hoje estabelecida como uma referência. Quebramos muito paradigmas aqui dentro de São Luís. A gente alugou o ambiente e aí para montar a sala... porque do zero, né? Tinha que montar do zero. Equipamento, a gente não tinha nada, era tudo alugado. Tinha esse caixa. Né? E aí, como a gente tinha esse braço da ensino e trabalhava também, né, em outros locais, a gente trabalhava, recebia e fazia uma parte. E por incrível que pareça, a gente conseguiu construir a clínica, acho que foi 3 meses e pouquinho, foi, né? 3 meses e 4 meses. Isso foi em que ano? Isso foi em 2017. Foi 2017, foi. Foi 2017. Aí vocês ainda ficaram ali meio que num período de transição. Mesmo no consultório, mas ainda não colocaram ali... Não colocamos toda a nossa energia ali. A gente precisava de um falta espaço. de conhecimento mesmo. Vocês começaram a aprender. Também pela questão também que você ainda não estava totalmente decidida e focada na parte da gestão. Eu queria o consultório, eu queria a clínica. Tanto que a marca, né, GS, ela surgiu depois. Antigamente era só o Dr. Rafael Soares, né, da cirurgia e tudo. Aí depois que a gente decidiu realmente, depois desse primeiro consultório, aí vamos unificar, vamos fazer GS. A gente decidiu. Aí o negócio aconteceu. Fala, turma! Começando mais um episódio do Manos Podcast. Esse episódio tá simplesmente fantástico, tá? Esse episódio a gente recebe a doutora Letícia Gonçalves e Rafael Soares. São dois dentistas, empreendedores, empresários que tocam hoje tanto a parte clínica com a Clínica GS, como o Grupo GS de Educação. E eles vão estar aqui junto com a gente, contando toda essa trajetória. Por que é tão especial? Porque foi esse casal que começou junto com a gente. Então ele está muito conectado com toda a nossa história. Então o objetivo aqui é a gente levar muita informação de empreendedorismo, de odontologia, de história mesmo, de vida real, para que você possa também se inspirar e ser inspirado através da vida desse casal maravilhoso, tá bom? Então eu recebo hoje aqui com muita satisfação doutora Letícia, doutor Rafael, sejam muito bem-vindos ao Manos Podcast. Obrigada. A gente estava ansioso por esse convite. Acho que a gente tem uma troca muito legal para conversar nesse dia de hoje.
né? Relembrar Relembrar né? as nossas histórias, nossa trajetória verdade. aqui, né? Que foi super bacana. Legal. Não, eu tenho, sem dúvida, a gente vai ter muita história interessante para contar e agora com muito mais riqueza, né? Porque tem muito mais profundidade, tem aqui aí praticamente 10 anos de história para compartilhar com quem está aqui do outro lado. Verdade. E nosso objetivo no Humanos é esse, é sempre compartilhar, né? Servir as pessoas através de tudo aquilo que tem acontecido nas nossas vidas, né? E quando a gente leva isso, que é devolver aquilo que Deus dá pra gente, tenho certeza que a gente vai abençoar muitas vidas, não é isso, André? Com certeza. A gente comentava aqui nos bastidores, né? Que vai fazer 10 anos, né? Exatamente agora, dia 11, né? Dia 11/6 fazem 10 anos. E os primeiros doutores acreditarem no nosso projeto, né? De 2 jovens ali há 10 anos atrás, foi exatamente a doutora Letícia, doutor Rafael. A gente tem uma dívida eterna de gratidão por vocês, né? Doutor Rafael ali na cirurgia, doutora Letícia ali na prótese, né? E hoje, o mais interessante, Elcio, é que eles formam dentistas, né? Eles formam parceiros hoje com muita autoridade no digital, mostram a prática e entregam tudo lá na GS. Eles vão falar um pouquinho sobre isso aqui. E eles transformam esse conhecimento técnico em um negócio estruturado e escalável. Então, vem que a gente vai aprender bastante. E vamos começar aqui nesse bloco, falar exatamente disso, da história desse casal, do começo de vocês, tá? E tem uma frase aqui do Simon Sinek que ele fala que as pessoas elas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz, né? Então, antes da clínica, antes da empresa, a gente tem o que? O reconhecimento. E a pergunta é essa, né? Quem era o Rafael e quem era a Letícia que ninguém conhecia antes, né? Então, o que motiva vocês aquele no começo? Então, volta lá atrás, né? E façam aí, conta pra gente, né? Quem era a Letícia e o Rafael ali antes e quem são vocês hoje? Quem era o Rafael? É um negócio muito complicado, porque, na verdade, nós tínhamos 2 ideias diferentes, né? Letícia sempre na linha da docência, nunca quis clínica, né? Por incrível que pareça, ela sempre, né? Professora universitária. Focada no ensino, e eu com outra visão. Sempre quis montar uma clínica, mas não queria ter essa responsabilidade de ser o dono, ser o que comandava a clínica, né? Queria ser um funcionário, né, e tocar o que eu faço. Né? Encontrou a chefe perfeita. Olha aí. É mais ou menos isso que aconteceu. Depois que a gente começou a alinhar essas expectativas, eu acho que começou a dar certo, né? Eu acho que foi exatamente... Foi quando a gente virou a chave na nossa cabeça, entendeu que cada um poderia ser bom em um determinado caminho, e as coisas começaram a acontecer. Mas foi basicamente isso, né? Lá atrás... Eu sempre gosto de fazer essa retrospectiva, eu sempre gosto de me perguntar como que era a Letícia 10 anos atrás. Na verdade, todo aniversário meu, eu gosto do meu aniversário por isso, porque eu acho que é um momento que eu vejo, poxa, o que eu fiz nesse ano, né, que eu estou melhor e que eu posso fazer para melhorar ainda mais nos próximos anos. E eu gosto de contar essas histórias, inclusive para meus alunos, geralmente quando eu estudar primeiro dia de aula, a gente sempre conta essa história, porque se eu fosse pegar a Letícia de 10 anos atrás, eu nunca imaginaria, a Letícia de 10 anos atrás, nunca imaginaria que ela estaria hoje onde eu estou. Porque, de fato, como o Rafael falou, desde quando eu entrei na graduação de odontologia, o meu sonho sempre foi ser professora. E uma coisa muito específica, era um sonho muito específico, eu queria ser professora da faculdade federal. Eu queria voltar, eu formei na federal, e eu queria voltar como professora da federal. E esse era o meu sonho da vida, né? E olha como é interessante, não que os sonhos não sejam importantes, eu acho que os sonhos são importantes, eles devem ser conquistados. Mas a gente precisa ter muita maturidade e entender será que isso não pode mudar no meio do caminho, né? E eu gosto muito de dar esse meu testemunho, porque muitas pessoas talvez estejam sentindo a mesma coisa que eu senti, quando eu tinha esse medo, que é o que eu vou contar agora, e pode mostrar, pelo meu testemunho, que a gente pode ser melhor, mesmo não sendo aquela vida engessada que a gente colocou num projeto, que é muito importante ter um projeto, mas a gente também tem que entender que podem ter ali outras formas de também ter outros sonhos, de também ser feliz e conseguir prosperidade. E como eu falei, eu sempre quis ser professora. E eu sou professora, não deixo de ser professora, mas hoje eu me considero mais ali uma dentista, uma empresária, né? Não que eu não seja professora, mas eu hoje me conceituo mais como uma empresária ali dos nossos negócios, das nossas empresas, né? Isso mudou quando? Mudou quando justamente eu me casei com o Rafael,
porque ele sabia do meu sonho, que ele acabou de falar, inclusive, do meu sonho de ser professora, mas ele também tinha um sonho. Ele tinha um sonho de ter uma clínica ali de alto padrão, de poder ali ter qualidade de vida, que é todo sonho de qualquer pessoa, né? Ter qualidade de vida associado ali ao seu trabalho, né? A tudo que a gente... A ter qualidade financeira também. E quando ele teve esse sonho, e ele meio que me envolveu nesse sonho dele, em algum momento eu tive até ali uma... Fiquei meio que travada, porque, poxa, mas será que eu tô gostando mais disso? E o meu sonho de ser professora? É isso que eu ia te fazer a pergunta, porque tu tinha um sonho aqui muito forte de ser professora, e o que despertou esse, talvez, um sonho que se tornou maior do que o primeiro sonho? Né? O sonho que despertou ser maior é eu entender que um sonho não se constrói sozinho, porque agora eu tinha um sonho com outra pessoa, que era o meu marido, né? E dividir isso com ele, eu vi que eu tinha muito mais propósito com aquele sonho que eu tinha com ele, do que aquele sonho sozinha. E assim, não que eu não tenha conquistado o meu sonho, porque eu passei na faculdade, cheguei lá. Só que, como eu falei, às vezes a gente tem aquele sonho, ele vai continuar sendo o seu sonho, você vai continuar conquistando, mas você não precisa seguir aquele caminho para atingir ali a felicidade. Talvez tenha outros caminhos para você ser mais feliz, né? E hoje, assim, eu não tenho em nenhum momento dúvidas do que eu fiz na minha vida, na minha trajetória, de ter abraçado esse sonho junto com ele, né? E eu gosto de contar esse testemunho porque muita gente pensa, só existe um caminho para a vida, só existe, sei lá, eu quero um concurso, tá naquela minha na zona de conforto, e nem sempre é isso. Não dá para mudar, exatamente. E não, nem sempre é isso. Eu acho que todo dia é dia de renovar e não tem idade para isso. Então, eu tivesse que mudar 1000 vezes para construir um sonho que a gente considerasse melhor para nós dois como casal, 1000 vezes eu mudaria. Legal. Muito bom. Muito legal. Então, aprendo aí, viu, galera? Um sonho não desabilita ou anula novos, né? Na verdade, a gente conheceu eles de fato com isso. A Letícia é professora universitária, né? E o Dr. Rafael já ali como um grande cirurgião, mas inclusive há 10 anos atrás já trocava ideias sobre isso, né? Eles já falavam pra gente sobre essa vontade de ter o próprio negócio. E a minha pergunta é justamente sobre isso agora. Eu e El sempre ficou muito claro a nossa trajetória, né? Eu sempre, desde muito pequeno, muito novo, eu sempre quis empreender. Eu formo também na Universidade Federal, mas eu faço educação física, que foi a minha primeira formação, mas eu saio de lá para empreender. Eu nunca fui professor, eu nunca tive o sonho de ser professor. E eu podia lecionar, né? A minha licenciatura é plena. E meus pais têm escola, né? Como eu já falei algumas vezes aqui. Então, eu tinha um caminho aberto para ser professor, mas eu não quis ser professor, eu quis ser empreendedor. E 21 anos de idade, eu já tenho o primeiro CNPJ e já tenho uma primeira franquia aqui de academia. E quando o Elcio me convida para fazer parte do que a gente hoje faz, o projeto Oral Sim, né, o Grupo Caldas hoje, é porque ele via isso em mim, de certa forma. Cara, tem um cara aqui, entende de gente, entende de pessoa, lida com gente 16 horas por dia, 6 da manhã, 10 da noite, eu vou trazer André para cá. E sempre foi muito claro, né? Então, eu sempre quis, desde pequeno, realmente, muito forte, ser empreendedor. O Elcio também empreende, né? Começa lá na Vila Odonto, 2012, né? Então, antes da Oral Sim, já tinha o Elcio empreendendo de um lado, eu empreendendo do outro. Aí 2 empreendedores se encontram, embarcam em um sonho improvável, mas que hoje, graças a Deus, né, é muito real em nossas vidas, que é a Oral Sim hoje estabelecida como uma referência. Quebramos muito paradigmas aqui dentro de São Luís. Obrigado mais uma vez por terem aceitado. Mas a pergunta tu até falou, né? Tem um conceito de John Maxwell que eu gosto muito, que ele fala que crescimento é intencional, não automático. E a gente vê muita intencionalidade naquilo que vocês fazem, né? Tanto nos treinamentos, formando outros profissionais. E a minha pergunta quando foi que vocês perceberam, tá, que tinham que estar juntos para crescer nesse negócio, né? Como casal, de fato, né? Vocês viram, cara, a gente tem que ser intencional nisso aqui para a gente poder crescer. Exatamente. A GS, ela tem, hoje, o nosso CNPJ tem 8 anos, né? 8 anos. Acho que a gente começou, o Rafael ainda estava lá na Oral Sim quando a gente abriu o nosso CNPJ. Só que assim, estava até comentando antes de começar aqui a gravação, do quanto a Oral Sim foi importante pra gente em muitos sentidos, né? No final eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas já respondendo especificamente pro assunto da sua pergunta, quando eu vivi naquele mundo, eu vivi por pouco tempo, acho que eu fiquei 6 meses, 8 meses, o Rafa ficou os 3 anos, né, Rafa? Quase 3. Quase 3 anos lá. Mas foi a primeira vez, assim, que eu vi a odontologia como uma empresa, como um negócio, né? Eu sempre tinha a impressão de que ter um consultório era um plano B,
Porque muitos nossos colegas é isso. Eles têm um emprego e têm um consultório que é um plano B. Ou seja, o que eu faço a mais era o lucro, né? Tá no lucro que eu fiz a mais na clínica. E nunca vi a possibilidade de, poxa, aquela empresa ser o meu negócio e eu viver daquilo. Eu nunca tinha visto isso. Quando eu vi aquilo e vi vocês dois fazendo isso juntos, né? Nossa, então esse é o caminho. E eu percebi que eram muitas esferas, eram muitas facetas, eram muita coisa que tinha. Tanto que a gente ficava assim, meu Deus, coitado do Elcio, ele tem muita coisa ali para resolver, né? Coitado, ele tá com pressão alta, eu lembro, teve uma época que tu ficou com pressão alta. É muita coisa para resolver, mesmo o André dando todo aquele feedback, né? Aquele background para ele, ainda assim eram muitas coisas para fazer, né? Mas eu vi ali, poxa, o quanto você precisa realmente se dedicar e entender que uma empresa tem processo, mas toda empresa é igual. Lógico que vai mudar o modelo de negócio, mas toda empresa ela tem ali o isso básico. Isso consegue diferenciar, né? Que se você tem um consultório ali, já é uma empresa. Já é uma empresa. Hoje eu falo isso para os meus colegas, gente, se é só você e uma funcionária, ou mesmo só você tem que fazer uma reunião só com você para alinhar as coisas da sua empresa, mesmo você não tendo ninguém ali para gerenciar, né? E assim, primeira visão que eu tive de ter um negócio foi quando eu tive na Oral Sim. E quando eu via vocês ali, poxa, eu tenho que lidar com pessoas. Pra mim talvez foi o mais difícil, e vocês até me disseram que ainda é o mais difícil, né? Tenho que lidar com pessoas, tenho que lidar com processo, eu tenho que entender ali de contabilidade, tenho que entender de muita coisa. E a gente precisa ser intencional para isso, né? Eu acho que o nosso casamento, não casamento de marido e mulher, mas o casamento de empresários ali, de sócios que somos, foi muito interessante, porque eu vejo muito isso como vocês também. Porque o André, ele tinha toda aquela parte ali de organizar, como você falou, né? Que ele não podia quebrar a mão, porque ele tinha que operar ali, mas você podia ali fazer a gestão, a base, né? E o Rafa sempre foi da equipe, do time, aquele que gostava do operacional. Então, poxa, se você é bom nisso e eu sou boa nisso, vamos dividir, vamos juntar força. Perfeito. Foi a primeira coisa que a gente fez. Isso aconteceu, assim, de forma mais contundente na época da pandemia. Foi. Por quê? A gente já tinha, em 2020, a gente já tinha nossa empresa, mas como eu falei, ela ainda era um plano B, então, tipo, o que a gente lucrava ali a mais, a gente estava feliz, a gente não vivia daquilo, mas a gente decidiu focar na harmonização na época, que a gente teve uma oportunidade muito boa com uma empresa, né? Isso no CIOSP, do ano que aconteceu a pandemia, e a pandemia meio que foi em março que tudo fechou, né? E a gente, em janeiro, a gente teve uma oportunidade muito grande com uma empresa, e a gente fechou um negócio muito grande com essa empresa, assim, com a cara e a coragem, porque até então eu não tinha essa visão de empreendedora. A gente está vendendo, eles estão oferecendo isso, a gente vai conseguir cumprir a meta. Ok, era um sonho, né? E aí o que aconteceu? Fizemos esse baita investimento, só que em março, isso foi em janeiro, em março aconteceu a pandemia. Meu Deus, e agora, né? Como é que a gente vai fazer, né? Porque a gente tá cheio de boleto a pagar e tal, um monte de coisa. O Rafa, coitado, ele ficou assim, deprimido na época mesmo, ele ficou muito mal. Que mal. Porque ele, meu Deus, a gente investiu tudo que a gente podia aqui, e agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer de um limão uma limonada, né? Estamos aqui em casa, estamos sem fazer nada, bora estudar. E aí foi quando a gente começou a estudar sugestão. Mas nessa parte, tu já estava na harmonização ou não? Já estava na harmonização, já estava na harmonização. E eu, vamos estudar sobre isso aqui. A gente falava muito de vocês, que a orelha de vocês ficava vermelha nessa época, de tanto que a gente falava de vocês, né? Poxa, vamos lá, o que eles fizeram? O que o Elcio e o André têm de diferente? Que a clínica deles é uma empresa super organizada. Eles estudaram os bastidores, assim eu entendo, né? Então eu preciso estudar esses bastidores. E ele viu que eu tinha um certo domínio com isso, né? Que eu gostava, eu sempre gostei muito de número. Tanto que, só dando um parêntese, de contar como é que eu escolhi a odontologia para minha vida. Eu adoro contar essa história, porque hoje ela faz muito sentido com tudo que eu vivo. Eu escolhi a odontologia, não tem ninguém da saúde na minha família, ninguém, absolutamente ninguém. Eu fui colocar aparelho nos meus dentes, né? Na época era caríssimo o aparelho, você pagava ali um salário mínimo de manutenção, então era super caro, né? E eu entrei para colocar meu aparelho no consultório e eu vi a estante cheia de boquinha, cheia de modelo de gesso na estante, né? Aí eu fiquei assim, eu lembro que eu conferi assim, uns 300 modelos naquela estante. Se a doutora ganha um salário mínimo de cada um, então ela ganha 300 salários mínimos por mês, né? Porque eu fiz o cálculo rápido ali do salário mínimo e dos modelinhos. Então é isso que eu quero ser. Só que eu não queria, naquela hora eu achei que eu queria ser dentista, mas depois eu entendi que eu queria ser a empresária por trás do dentista. Só. A pessoa por lá atrás estava já estava escrito, né, amor?
E aí deu super certo, porque ele pegou o melhor que ele tem de expertise, que hoje é o que ele faz muito bem. Eu nem me atrevo a fazer tanto harmonização, a parte clínica que eu falo, porque eu sei que o Rafa faz melhor que eu. Eu tenho orgulho de falar isso, que ele faz melhor que eu. Então, poxa, se você faz melhor que eu, então a gente foca ali na sua arte e tudo, e eu faço melhor que ele, que é organizar. E aí teve todo um drama por trás disso, por sermos casal, né? Então, poxa, o casal ele vai ter que ser um só. Então, as contas vão ter que ser um só, o que é uma coisa difícil para muitos casais, né? E na época pra gente foi muito difícil também. Então, vamos lá. Decidimos fazer isso pro nosso projeto. Então, bora agora ser um só. Aí tu deixa organizar tudo. Tanto que eu conheci o Rafa, ele com uma conta no Serasa, não 46 foi? De 46 reais. reais. De um componente protético. De componente protético. Não acredita? Tava com o nome sujo, então? Nome sujo. Não, quer saber? Deixa que eu organize esse negócio. E aí a gente acabou fazendo essa sociedade de vida, né, Rafa? Muito ele massa, ali fazendo o que ele de tem de vida melhor. e de negócio. E de negócio, Mas exatamente. isso é muito importante, live, né? Porque as isso. pessoas não conseguem entender, muitas das vezes, é importante a gente levar isso, que existe o operacional, existe o tático e existe o estratégico. Exatamente. O André sempre fez isso muito bem, ele tinha essa leitura, cara, eu preciso tirar aquilo que atrapalha e colocar o Elcio numa posição de estratégia pura e 100%. Exatamente. E às vezes, até é engraçado que às vezes o dentista, mas o Elcio trabalha. Porque eles olham ali, às vezes, no computador, em reunião, fazendo o que não é comum do dentista, né? Exatamente. Fazendo a parte de marketing, mídia, mas os caras trabalham, eu só vejo na Aí televisão. eu digo, alguém tem que trabalhar, sou eu. Mas você acredita que até hoje eu sou chacota Chacota dos meus amigos. Sou chacota. Eu chacota. Você é esposa troféu. É, diz que eu não trabalho. Eu não olho, tu E sentado se no vocês bolso, mas souberem, acredito. tipo assim, é como se eu e Rafa fosse o operacional e Elcio e doutora Letícia fosse o estratégico. E eu sempre brinco, eu sou a flecha e ele é o arco. Exatamente. Aí eu falo, meu irmão, só direciona. Que a gente vai e vai fazer bem feito. Exatamente. E vai resolver. Mas imagina se não tem alguém para dar a direção, se não tem alguém para esticar o Dar a arco. direção, pensar em novos negócios, pensar em novas No futuro, estratégias. na Isso estratégia. fez total diferença no nosso certeza. crescimento. Com certeza. Isso. E somos uma empresa jovem, 10 anos de uma empresa hoje no Brasil. Não é nada. É uma empresa que está agora que a gente está saindo da fralda, vamos dizer assim, né? Então, a manutenção hoje ela depende muito da estratégia. Então, eu blindo muito hoje, de fato, o Elcio, para que ele possa pensar na estratégia. Tanto que, ao passar dos anos, né, eu acabei tendo que estudar um pouco mais e saber de algumas nuances técnicas. Claro que eu não tomo decisão técnica sem, de fato, o parecer dele, né? Porque eu não sou a parte técnica. Mas muita coisa ele já me direciona. Cara, André, esse é o caminho, esse é o pop, segue isso aqui que vai dar tudo certo. Então, eu acho que muito do sucesso de um negócio, não só o nosso, mas você que nos ouve também, é ter alguém pensando na estratégia do negócio. Exatamente. E a gente decidiu isso muito cedo. Logo nos primeiros 2 anos eu vi que eu tinha que fazer isso. Se Elcio avaliasse, se Elcio... É porque na época Elcio era o avaliador, Elcio fazia um pouco da prótese, Elcio também fazia alguns casos de cirurgia. E como é que ele ia gravar? Como é que ele ia pensar no negócio, na estruturação do negócio, chegando no final do dia super cansado, super atarefado, sabendo das contas que tem para pagar, que não são poucas, né? Ainda mais no início ali, de qualquer trajetória empresarial. Então eu vi, cara, tem que tirar meu irmão, tem que levar alguém para avaliação. Aí comecei a levar e começamos a fazer. Então hoje, graças a Deus, o Elcio não tem nenhuma agenda de produção. Nada, a agenda dele de fato é livre. Para ele pensar na continuidade, na perenidade e na estratégia do negócio do futuro. A gente sabe que o mercado hoje, o que é certo hoje, amanhã já não é mais. Então se ele... E eu costumo dizer, hoje ele é o CEO da empresa, né? Sim. Então quem dá a visão é o CEO. Exatamente. Hoje eu sou o COO, se a gente fosse falar. Sim, o Chief Officer operacional, né? Sim, então sim. alguém tem que tocar a operação, mas alguém tem que pensar. E o mercado, nosso mercado daqui a 5 anos, como é que vai ser? Exatamente. Aliás, 5 é muito tempo, né? Daqui a 2 anos, como é que vai ser o nosso exatamente. mercado, o mercado da odontologia? Se ele não pensar nisso agora, a gente não vai ter como antever isso aí, os próximos passos. Então, vocês estão de parabéns, e porque decidiram já isso, não tem trauma, né? Não. Nada. Não. É um alívio. Aqui também não tem, aqui trauma. não tem trauma. Aqui ele só, meu irmão, e aí, como é que é a direção? Qual é o projeto? Qual é o plano de ação? Pelo contrário, qual o business plan? Exatamente. E vambora. Ele que tem que clareza. viajar, ele que tem que ir, ele tem que olhar o mercado, ele tem que direcionar. E a gente errou bastante, a gente erra bastante, na verdade. Mas hoje a gente mais acerta
do que Exatamente. Mas isso a maioria das pessoas não tem esse pensamento, que é o que você falou. Às vezes eu ficava até, quando as pessoas comentavam isso, os nossos colegas dentistas, Letícia não trabalha mais, Letícia não atende mais, Letícia... Aí eu ficava me sentindo até mal, às vezes, por isso. Cara, será que eu estou sendo ociosa? Então, será que eu não poderia pegar um pouco desse tempo e atender? E aí começou a fazer isso. Mas essa transição é difícil, eu também senti isso. Sério? Rafa, amor, você não precisa dá uma fazer crise isso. de identidade, né? Aí eu falo, não precisa. Aí ela, não, vou fazer algumas coisas, atender, fazer... Aí dava tudo errado. Porque a gente se sente meio que vagabundo. Exatamente. Não, mas não é isso. Essa virada, tu sai daquela posição, tu tá numa cadeira nova, até tu te acostumar, mas depois que você dá esse passo, o crescimento ele se torna muito mais maduro. Com certeza. O entendimento de que a tua posição ela é extremamente importante e estratégica para o negócio crescer. E o estratégico, ele não pode ter ruído. Porque acho que você sentia muito isso, né? Você queria dividir a tarefa, né? Que é ser estratégico, mas também de vez em quando atender aquele paciente ali que só quer ser atendido por você. Isso. Aí do nada, durante a semana, cai um provisório. Aí você estava naquele processo, estava organizando e você tem que parar tudo para poder arrumar aquele provisório, sabe? Então, esses ruídos atrapalhavam muito. Eu não tinha performance no meu trabalho, porque ainda tinha essas coisas externas. Tanto que hoje minha sala, ela é fora da clínica, em outra sala. É na parte do ensino. Minha sala não é mais da clínica. É separada. Olha, Letícia, porque minha sala anteriormente era em frente ao corredor da clínica. E aí toda hora alguém passava e aquilo me distraía, ou alguém queria bater na porta para tirar alguma dúvida, que às vezes não era necessária tirar aquela dúvida naquele momento. E tudo isso gerava ruído. E, poxa, acabava que eu não tinha aquela performance que eu queria, porque eu não conseguia estar com a mente limpa, criativa. Porque a gente precisa de criatividade também, Total, né? muito. Muita criatividade. E é muita criatividade, e é nesses insights, é nesses momentos que a gente precisa estar ali com a cabeça totalmente focada na estratégia e que vem uma virada de chave e que traz realmente lucro para a mesa, traz o que a empresa precisa, que é isso, né? Mas olha, a gente falou sobre isso e nesse bloco a gente falava justamente dessa virada de chave, né? E a gente tocou nesse assunto que isso, eu acho importante a gente trazer isso para a mesa, porque o dentista, ou profissional liberal, profissional de saúde, ele leva muito o pilar técnico como o principal. Exatamente. E não é o principal. A gente tem aqui até uma frase, né, que está no livro Pai Rico, Pai Pobre, que é justamente isso, né? Fala muito sobre sair do trabalhar por dinheiro para fazer o dinheiro trabalhar por você. Então, um negócio é exatamente isso, é para fazer deixar o negócio se tornar tão estratégico que ele vai ter autonomia, uma empresa autogerenciável, com setores, com processos bem definidos e que vai trazer isso. E quem vai definir isso não é o pilar técnico. O pilar técnico ele é desses fatores. A estratégia, a gestão bem feita, o marketing estruturado, processos realmente de liderança que tem que ser organizados dentro de uma empresa são fundamentais. E são esses temas que a gente tem que levar para as pessoas realmente para elas entenderem que esses outros pilares realmente fazem a máquina girar mais. Então, acho que a gente já tocou nesse assunto, André. Eu vou pular aqui pro quinto. Depois quiser voltar ali no quarto, pode voltar. Não, faz o quinto, a gente vai pro bloco 2. E aí fala muito sobre medos e incertezas. Né? Então, acho que para meio que fechar esse bloco, justamente sobre isso. Né? O começo de qualquer projeto, ele traz isso. Né? Então, vocês trouxeram aqui uma camada não só de medo, mas de um desafio maior. Na hora que vocês tomaram a decisão, uma decisão super importante, um compromisso de fazer algo maior, vem uma pandemia. Né? Mas essa que é a questão, a vida do empresário, ela tem incertezas, ela tem dificuldades, mas também quando você vê, você pode enxergar resultados muito maiores, você vai tornar a colher frutos e ter prêmios muito maiores. Então eu queria que vocês trazerem pra gente, não sei se foi nesse episódio, ou qual foi o maior medo de vocês, aquele momento ali que vocês sentiram medo e depois tiveram essa superação. Eu acho que o nosso maior medo... Foi quando abriu o consultório, realmente. Foi quando abriu o consultório. A decisão de abrir. De abrir, realmente, sair de um consultório alugado, que eu era sócio de uma colega, Letícia também, mas ela atendia poucos turnos, né? Mas era basicamente eu e essa colega, que foi ex-aluna de Letícia, que até hoje é uma... Vocês alugavam um espaço lá, dentro do junto consultório. Com ela, isso, junto com ela. Num consultório, numa Dividia clínica. turnos. Então era uma sala, nós 4, dentro de uma clínica odontológica. Isso. Então a gente tinha os turnos lá. E aí, quando a gente decidiu mudar, a gente mudou. Foi. Mas foi assim, foi... Mas aí que tava o medo, porque tem essa barreira do medo, né? Mas depois que vocês passaram dessa barreira...
A visão foi diferente. Mas foi assim, Só foi que- algo que precisou de muita coragem. Coragem, porque a gente não tinha caixa. A gente não tinha caixa, tinha caixa exato. para comprar uma cadeira. Foi. Sim. A gente tinha 40 mil reais só, né? É, pra montar cadeira a e fazer clínica, algumas foi. coisas, né? Mas a reforma, a construção, a gente trabalhava e pagava. Isso, era Bem assim, cedo, era também assim, foi do meu era assim. jeito. E Era aí 40 foi mil uma reais coisa por uma muito sala de 100 metros doida. quadrados no cimento. No cimento. No cimento, era isso. A compra da sala agora. É, o não, aluguel. foi pra... a Não, gente, a gente alugou Alugou inicialmente, os- e aí isso. para montar a sala no porque do cimento, zero, né? Tinha que montar do zero. Equipamento, a gente não tinha nada, Nada, era a tudo gente tinha, alugado. tinha esse caixa. né? E aí, como a gente tinha esse braço da ensino e Isso. trabalhava também, né, em outros locais, a gente trabalhava, recebia e fazia uma parte. E por incrível que pareça, a gente conseguiu construir a clínica, acho que foi 3 meses e pouquinho, Foi né? 3 meses, Isso 4 foi em que meses. ano? Isso foi em 2017. Foi 2017, foi. Foi 2017. Aí vocês ainda ficaram ali meio que num período de transição. Transição. Mesmo Foi. no consultório, Foi. mas ainda não colocaram Não. ali. Não colocamos nada. toda a nossa energia ali. Nada. A gente precisava Talvez de por um falta de espaço. conhecimento É. mesmo. Vocês Exato. começaram a aprender. Exato. Também pela Exatamente. questão também que você ainda não estava totalmente totalmente decidida focada, e não. focada na parte da gestão. Eu queria o consultório, eu queria a clínica. Tanto que a marca, né, GS, ela surgiu depois. Antigamente Antes era era só o Dr. Rafael Rafael Soares, Soares, é. né, da cirurgia e tudo. Aí depois que a gente decidiu realmente, depois desse primeiro consultório, aí vamos unificar, vamos fazer GS. A gente decidiu. Aí o negócio aconteceu. Eu lembro que nessa época foi o período que a gente mais trabalhou assim, Muito. na Domingo a vida. domingo. Era domingo a domingo. Não Porque tinha quem dava a estresse. caixa pra gente, como a gente estava sem consultório praticamente, Era os eram os cursos. cursos. Os cursos. Então a gente tinha curso, tipo assim, terminava um curso domingo, sexta, aí já Já tinha tinha outro que comprar sábado, as mais coisas, domingo, na aí segunda já tinha segunda. clínica. Então assim, foi insano, É. mas foi algo que a gente ali, deu as mãos e ó, vamos estar disposto a fazer comigo? Estou disposta, então vamos lá sem reclamar. Algo que a gente não, que eu posso dizer assim, que foi algo que deu certo por isso, porque a gente nunca reclamou. É. A gente não era aquela pessoa que trabalhava e ficava reclamando da vida, sabe? A gente sempre teve a noção de que era algo que a gente queria, a gente que escolheu. Então, nós escolhemos isso, vamos pagar o preço por isso. Eu sempre fui da meritocracia, né? Então, você está disposto a isso? Então, você tem que pagar por isso e fazer por onde, né? Como a mamãe falava, fazer por onde. Mas a lei da semeadura ela é muito forte. Exatamente. Então, você não tem como plantar milho e colher laranja, né? Exatamente. Não tem como. O problema é que Vocês muitas vão colher. pessoas não entendem isso. Então, esse é um momento de plantação. E tem momentos que, eu até falo muito com o time aqui, se o carro tá atolado, gente, você tem que descer e botar o pé na lama Exatamente, mesmo. pode Pra desatolar, desatolar. mas é isso mesmo. E não importa qual é o dia, e trabalhar forte, firme para que isso aconteça. Lá na frente você vai colher frutos, lá na frente você vai talvez reestruturar, organizar, né, para que possa de fato ter um momento ali diferente, porque também não é para ficar assim todo tempo. Não, né? não Tem que ser é. A gente sabia inteligente. que era um momento. E assim, a gente recebeu duras críticas na época, não só de colegas, mas acho que as críticas que mais doeram, na verdade, foi né? mesmo de família. Porque falava aquela célebre frase, né? Trabalho não é tudo, você vai morrer de trabalhar, nananã. Só que assim, a gente ficou muito consciente com essas críticas, a gente se blindou muito dessas críticas, né, amor? Porque assim, as pessoas sempre vão criticar, independente do que esteja acontecendo. Isso eu vejo muito claro hoje, porque antes a crítica que era, você trabalha muito, você não tem tempo para você não tem tempo para viver. uma elogio agora. Não é Não, isso. não é. Olha Continuaram a as crítica críticas. agora. Continuaram as críticas. Hoje a gente gosta muito de viajar. Eu e o Rafa. Agora é o quê? Só viaja. Só viajando, Ah, vocês você não já querem vai mais viajar. trabalhar. Inclusive, eu quero um bloco só para dicas. Olha só. Como que viaja. Vão lançar um curso digital agora, meu irmão. Como dar milhas para viajar. Olha aí, ó, doutora Letícia aí, ó. Porque eu tenho que aprender, cara, com isso aí. Minha mulher me cobra 10 anos, Tá vendo? que a única viagem internacional que eu fiz foi pro Paraguai, atravessando a ponte. Pelo amor de Deus. Não, Eu te pelo viro amor no de carro Deus. esses dias, ela... Como é que pode, André? Trabalho demais. Nunca fizemos uma viagem internacional. Epa, já fizemos. Paraguai. Atravessamos a ponte da amizade pro Paraguai. Não, e é isso, a gente tem que se blindar, né, das E é críticas. legal, as pessoas- planeja, dá pra viajar. O que Dá. falta é Ah, planejamento. Isso é mostrar, né? Porque esse é de colheita, né? E eu quero Vocês essas levam isso dicas. muito a sério Qual o ali, melhor tipo, agora é o cartão? momento Onde é de que acumula viajar. mais... Calma, irmão. Onde é que acumula Ele mais tá querendo já milhas? aqui, ó, um bloco das milhas. Eu quero o bloco das milhas aqui. É Porque eu já vi- um outro podcast. Né? Eu vi que ela já abriu uma caixinha uma vez, perguntem. Foi, é verdade. Bombou, eu sou já milheira foi. mesmo. Eu sou milheira. Ei, não, Opa. sério, agora tu vai me dizer, porque eu vou viajar. Eu falei, minha patroa, não te preocupa, ela tá estudando pro doutorado agora, Aham. vai passar. Aí ela vai finalizar, ela gosta muito de estudar também.
E eu falei, ó, passou no doutorado de fazer uma viagem internacional. Então Olha eu já aí. tenho que me preparar, Tem já que tenho se que me dar preparar. as dicas aí. Ixi, a gente gosta, hein, Rafa? Então pronto. É, Doutora gosto demais, Letícia, pode ó, deixar. publicamente você tá dizendo que vai me dar dica. Pode deixar. Gente, tá maravilhoso o papo. Vamos entrar no bloco 2, que é o choque da realidade, do empreendedorismo. Vamos de fato falar a verdade, né? O que é empreender e vocês já falaram um pouco sobre isso, né? Que todo crescimento tem um preço, né? Verdade. E a minha pergunta nesse bloco é justamente sobre isso, voltando mais para esse lado de empreender. E geralmente ele vem em forma de erro, né? Então, como eu falei lá, eu e o Elson já errou muito, né? Não achem que a gente está há 10 anos. Eu tenho de CNPJ desde os 21 anos, então 2016. Aliás, 2006 foi quando eu casei, eu abri meu primeiro CNPJ. Então, 30 anos. Olha só. 30 anos que eu empreendo, de fato, né? Eu tenho mais tempo de vida empreendendo. Não, 20, pô. 20 anos, Perdão, 20 anos. 20 que tu tem, anos. é verdade, não, gente, que idade 20 que o André anos. tem. Perdão, 20 anos. É porque é o mesmo tempo de casado, né? Sim, Acabei sim, confundindo. 20 anos. Então, empreender, de fato, não é fácil, né? E o Rei Dalio, ele já dizia isso, que a dor mais a reflexão, então tem que ter dor. Tem. Mas se essa dor não gerar uma reflexão, não tem progresso. Verdade. Então, o progresso só acontece, inclusive lá nas leis de Dalio, né? Se você tem dor e você reflete, né? E a pergunta é sobre essa. Letícia e Rafael, qual foi o erro mais caro que vocês já cometeram no começo? O que você pode dar uma dica aqui pra gente? E quais foram as lições que esse erro trouxeram para vocês e que vocês podem compartilhar conosco? Eu acho que o erro mais caro foi, desde o começo, não ter enxergado a clínica como clínica. Verdade. Porque, querendo ou não, nós temos 7 anos de clínica. Mas a clínica, eu te digo assim, que ela tem uma cara de clínica de verdade há 3 anos só. Então a gente ficou passeando aí por 4 anos. Jogando com a barriga, como a grande maioria dos colegas infelizmente faz, né, até enxergar a importância disso. Então, hoje eu acho que o meu maior erro foi isso, de não ter enxergado como eu deveria ter organizado aquela clínica desde o início. Ter sentado um pouquinho antes, né? Como o professor meu falava, às vezes 30 minutos de biblioteca vai te resguardar horas e horas num laboratório. Ele sempre falava isso para mim na época que eu fazia o doutorado. E é isso, é você ter estudado isso antes, ter me preparado isso antes e entendido, mesmo encarado aquilo ali como uma empresa. Eu acho que a gente teria... Eu não digo que a gente está mal hoje, pelo contrário, eu estou vivendo uma vida próspera, uma vida que eu nunca imaginei que eu ia viver. De verdade, assim, eu faço uma reflexão, todo o Réveillon a gente faz essa reflexão. Até essa semana a gente estava conversando sobre isso, né? Do quanto a gente tem que a gente nem imaginava. E eu nunca tive sonhos assim de ser rica, milionária. Eu tinha um simples sonho de ficar bem, poder viajar, poder pagar minhas contas, ter ali saúde, poder pagar por isso, né? Poder ter liberdade de ir e vir. Então, uma coisa que eu sempre queria era isso, ter liberdade de ir e vir. Isso é algo que a gente conquistou, né, amor? Tanto que eu falei, poxa, a gente já conquistou tudo, a gente tem liberdade de ir e vir hoje. Hoje eu falo, se a gente quiser, sei lá, Rafa, vamos fazer uma viagem mês que vem e vamos passear, conhecer um país novo. Eu consigo organizar minha agenda, porque eu tenho uma clínica que funciona mesmo sem a nossa presença. Eu não tenho ali um compromisso com uma faculdade que antes eu queria tanto, mas hoje eu não tenho mais esse compromisso de estar ali. Então, poxa, eu consigo fazer isso. Quantas pessoas são privilegiadas que conseguem fazer isso também? Então, eu sou muito privilegiada, sabe? Então, assim, eu acho que eu errei de não ter, que eu poderia estar nesse local que eu estou hoje antes, porque eu deveria ter encarado isso antes. Só que eu tinha medo. Né? Na verdade, medo não, eu era cega, porque eu não queria enxergar aquilo. Eu achava que eu não precisava daquilo, como a maioria dos colegas acham que não precisa. Muita gente acha que precisa só estar no mocho. E tudo bem se você gosta de ficar no mocho, não tem problema. Mas você tem que entender que tem alguém que tem que estar fora do mocho que tem que te ajudar. Só que as pessoas não conseguem enxergar isso, né? Se você quer ficar no mocho, você vai trabalhar para alguém que está fora do mocho em algum momento. Exatamente. Ou então você tem que contratar alguém que pelo menos faça minimamente o papel ali estratégico, que não é o ideal, né? Tem muita gente que fala isso, mas eu vou deixar de ser dentista, eu amo ser dentista. Não precisa, você tem que traçar ali tua estratégia. Nossa, você está vivendo a odontologia o tempo inteiro, da mesma forma. Exatamente. Só e que é isso. de uma visão diferente. Eu acho que eu deveria, não que eu me arrependa, porque eu me sinto muito feliz nesse momento que a gente está hoje de vida, né? Mas eu talvez faria isso antes. Eu teria enxergado a clínica desde o começo como uma clínica e não teria ali empurrado com a barriga por uns 4 anos. Agora você tem ali coisas que você poderia ter mudado. A organização financeira, né? Eu vivia um dia como se fosse o último. Não tivesse amanhã, né, Rafa? E eu acho que isso veio da cirurgia, né? Então, a gente trabalha com uma demanda, na bucomaxila, minha formação inicial, uma demanda que a gente, um mês tem
tantas cirurgias, outro mês não tem nada. Sim. Né? Então, é muito complicado isso. Então, a gente, deu certo esse mês, ok, ufa, pagamos as coisas. Eu pagava tudo e não guardava nada, não guardava nada. Letícia é super organizada. Depois que ela entrou nessa parte da nossa vida, tudo mudou. Eu chegava em casa, ela, Rafael, que dinheiro é esse? Não, o dinheiro que eu recebi dos procedimentos que estavam devendo e tudo. Aí depois ela, cadê o dinheiro? Não, eu troquei de carro. Desse jeito. Aí você lembra, isso ele sempre tomava decisão bom. sem falar lembra, né? justiça. Ele lembra como é que foi aquilo. Ele sempre foi bom. Ele tava com o carro, rapaz. Eu me lembro quando ele comprou uma SW4 branca, do Ah, nada ele foi. chegou lá com umas Rapaz, coisas... eu quero ser bucomaxilo. Eu quero estar aqui nesse negócio, não, com esse cara. E eu vivia um dia como se fosse o último, cara. E eu acho E que a o sua maior aceitação de erro- Hoff também, né, Rafa? A aceitação pra Hoff também foi... o segundo momento foi a aceitação, porque eu fui muito criticado. Foi. Pela minha área mesmo, inicial, que era cirurgia. Então, todo mundo, cirurgia, pô, tu é cirurgião, tu vai ficar Fazendo Hoff, fazendo Maxilo, seringuinha. aquele verdade. estigma do E bucomaxilo. eu fiquei muito Isso aí mal, mexeu muito a cabeça dele por muito. E muitos Letícia ficava, anos. Rafael, não é assim, não é assim, não é assim. E aconteceram várias situações que me deixaram muito mal mesmo. Uma delas foi eu sair do hospital, eu estava operando, um hospital público, inclusive no tempo. A cirurgia atrasou, enfim, eu tinha uma paciente para fazer uma toxina, né? Naquele tempo a demanda era bem menor, ela estava marcada, eu lembro, 2h30 da tarde, e atrasou a cirurgia, atrasou tudo, embolou tudo, eu fui chegar 4 e pouca, e a mulher lá estava me esperando. Na hora que eu cheguei com o jalecão todo sujo, bagunçado, e aí, boa tarde, beleza, deu boa tarde, entrou, doutor, deixa eu lhe falar, uma senhorinha, quando eu marco aqui, é porque eu quero que o senhor esteja aqui na hora, né? Porque eu tenho um outro compromisso. Eu escolhi o senhor, eu comprei a sua hora aqui para estar comigo e fazer meu procedimento, que eu escolhi o senhor. Eu sei que o senhor tem outras coisas, mas evite marcar um serviço em cima do outro, né? Para não enrolar. Eu sei que cirurgia é imprevisível, como o senhor já falou. Isso me doeu tanto que eu fiquei, mas ao mesmo tempo eu, sou bucomaxilo. Ela tem que esperar mesmo, ela está precisando, né? Então, aí eu falei para Letícia isso, ela, tá tudo errado. Tu tá errado, eu falei, tu tá errado. Eu não tô errado, ela tinha que me esperar. Ela tem que me esperar mesmo. Tu tá Aí, errado. beleza, passaram-se 4 meses, mais ou menos, aconteceu uma outra situação. Um cicatrizador que eu ia botar. A paciente, ela estava lá me esperando. E ela já tinha feito o pagamento do tratamento todo, à vista e tudo, protocolo, enfim. Estava me esperando lá, um tempão para botar cicatrizador, uma cirurgia simples, procedimento simples. E eu estava vindo de um procedimento todo bagunçado, a mesma situação. Aconteceu a mesma coisa. Ela fez o maior, né, com razão, falou, poxa, você não pode demorar, que daqui eu vou pegar meu filho, não sei o que, não sei o que. Enfim, falei pra Letícia, ela, tá vendo? Tá errado. Tem que sair desse negócio. Eu, não vou sair. Tanta gente E o que eu querendo faço entrar. com meus anos de residência, anos. né? Então foi um combinado. Um saía da licenciatura. Mas não foi muito bem assim, não. E o outro saía eu largo aqui, se tu larga aí. Não, aí ela começou, Rafael, tu é bom. É porque ela já estava enxergando o que tu não estava conseguindo enxergar. Exatamente, mas foi isso. E foi isso que aconteceu mesmo. E ela, Rafael, sai disso aí, cara, isso só te estressa. Só te estressa. Tá, as coisas estão acontecendo, né? E não precisa disso, não precisa mais, né? Então vai seguir o caminho que tu gosta. Mas o Rafa também teve muito. Todo ser humano ele tem medo de julgamento, Sim. né? Acho que um dos medos inerentes ao ser humano é isso, de medo de julgamento. E ele também sentiu muito isso, de julgamento de colegas, né? Mas agora tá com agulhinha, com seringuinha, não sei o quê. Então eu sentia que ele continuava fazendo as cirurgias, enfim, terceiro molar, porque ele queria mostrar que ele ainda era bucomaxilo. Eu falei, mas poxa, tu tá estressado. No dia que tu tem que fazer o terceiro molar, tu tá estressado. No dia que tu tem que fazer o botox, tu não tá estressado. Tem alguma coisa errada, né? Eu comecei a entender que eu gosto realmente de pô, bater tu gosta papo com de o fazer, paciente, tu fazer a gosta de consulta, harmonização. Então isso foi difícil pra ele. E a formação do bucomaxilo, ela só traz uma visão muito diferenciada também para a área estética. Com certeza, de então, análise de estética. E o Rafa, ele atendeu muito com cirurgião plástico, né? Foi, na época da residência. Na residência a gente tinha muito contato com a plástica, então eu tenho algumas coisas que eu trago de lá, né? Então, foi bem isso mesmo, né, amor? E foi essa conversa, tipo, como você falou, olha como é importante ter uma pessoa de fora, né? Pra sempre ali estar
Lógico que eu sendo esposa, eu sentia muita dificuldade porque tem aquela coisa do marido e da mulher. Que o marido e a mulher sempre ficam... Às vezes eles dão mais ouvido para quem tá de fora do que pro marido. Isso acontece tanto com ele comigo, quanto comigo com ele, né? E eu senti uma certa resistência. Ele, não, amor, poxa, mas eu não posso jogar anos de estudo. Você não tá jogando. Tudo que você usou ali, você tá aplicando nessa nova área. Para um novo nicho, e né? ele só entendeu isso no dia que ele tinha que fazer um terceiro molar. Que eu sei que o terceiro molar estava quase de cabeça para baixo, o terceiro molar, né? E eu sei que esse menino, era segunda-feira, ele ficou assim o final de semana inteiro estressado. Eu, Rafael, vamos lá, não tem lógica isso. Se você fala que você ama fazer, tirar terceiro molar, então por que você está estressado com isso? Aí ele começou a perceber, realmente, quando eu faço harmonização, eu não fico estressada. Eu, pois é, então assim, não anula o que você teve de história, né? Usa o que foi de bom, mas encara que o que você gosta de fazer hoje é isso, o que te deixa feliz, o que te dá qualidade de vida. E tá tudo bem quem gosta de fazer terceiro molar, não tem problema, mas pra vida dele, pro que ele queria, ele conseguiu enxergar que era o que ele precisava focar. Quando a gente exclui essa questão do julgamento, né? Porque às vezes a gente está tão ligado com o que as pessoas acham do que a gente tem que fazer, muda o jogo, né? Cara, é o que é melhor para você, o que é melhor para vocês. Exatamente. E no final das contas é o que vai te dar mais qualidade de vida, mais satisfação pessoal e muitas das vezes muito mais lucro. Sim. Exatamente. Entendeu? Exatamente. De poder colocar força nisso, né? O bate-papo tá ótimo, maravilhoso. Se deixar, acho que a gente vai passar aqui das 2 horas. Porque é leve, é descontraído, de fato, a gente se conecta muito à história da doutora Letícia, do doutor Rafael, conecto muito com a nossa, né, até do mais estratégico, mais operacional, mas algo que sempre chamou muito nossa atenção, né, de ambos, dos doutores, foi justamente esse braço educacional, né, que a gente sempre viu, inclusive, da mesma forma que em alguns momentos vocês olhavam pra gente, a gente também olhava pra vocês ali, cara, esse cara consegue, meu irmão, olha lá o braço educacional, tá fluindo. Alguns colegas em comuns, né, que estavam conosco, hoje não mais, faziam o curso com vocês. Verdade. E sempre davam feedbacks muito legais, muito interessantes da entrega, como vocês entregavam isso. E a pergunta é essa, né? Muitos profissionais dominam a técnica, mas poucos transformam isso em ensino, né? Verdade. Em replicar, porque tem medo, eu vou entregar tudo, é um concorrente, né? Mas em que momento vocês perceberam que não era só sobre atender pacientes, mas também sobre ensinar outros profissionais? Legal. É engraçado que eu recebi minha avó mês passado, né, lá para atender ela, e ela deu um feedback, o Rafael, agora eu entendi, por que você sempre quis ser professora? Porque ela falou o quê, amor? Falou, Letícia sempre queria ser a mãe, sempre queria ser a professora da escola das priminhas, das amigas, das bonequinhas, sempre queria coordenar. Queria coordenar, deixar tudo certinho. Na verdade, assim, eu sempre gostei, eu não sou aquela pessoa super... sei lá, que tá ali, né, que gosta de aparecer. Nunca fui, eu sou muito intimista, eu sou até, eu diria que tímida mesmo, sou tímida. Eu sou, pois é, mas quando eu tô falando assim, quando eu tô com alguém, quando eu tô dando aula, eu me transformo, porque é uma persona que eu criei e é algo que eu gosto muito de fazer. E isso começou antes mesmo, acho que da faculdade, porque minha primeira, antes de ter escolhido odontologia, na história da estante, eu queria ser jornalista. Tanto que eu falei pra minha mãe, eu quero ser jornalista. Mas eu quero ser aquela jornalista ali, não que apresenta no programa, eu quero escrever, eu quero ali criar histórias, né? Porque eu gosto de passar isso. Mas minha mãe, como eu sempre fui muito estudiosa, e tem aquela coisa de mãe, de não, minha filha, faz isso e não isso. Não, filha, faz outra profissão, né? Escolhe outra profissão. E acabou que eu fui lá para odontologia, mas sempre aquela vontade ali, inerente em mim, né? De falar, de escrever, enfim. E quem me deu essa ideia de ser professora, por incrível que pareça, foi um dia que eu estava apresentando um trabalho, na época da graduação, e eu fui apresentar lá no hospital universitário alguma coisa sobre pneumonia aspirativa. E uma enfermeira do hospital foi me avaliar nessa apresentação, né? Do meu painel lá, do meu trabalho. Aí ela falou, minha filha... você já decidiu o que você quer fazer da sua vida? Eu estava quase formando já. Aí ela, ainda não, estou ainda decidindo, nananã. Minha filha, só me prometa uma coisa. Você pode escolher o que você quiser, mas seja professora. E ela me tocou, engraçado, que uma pessoa que não me conhecia, né? E ela me deu aquela visão, poxa, eu acho que eu posso ser isso, acho que eu posso ser professora. E aí eu lembro que eu compartilhei essa ideia com uma professora que eu admirava muito na época da faculdade. Ela falou, poxa, Letícia, se você quiser, eu te ajudo. Tanto que ela que me deu assim o norte, né, de seguir uma carreira acadêmica mesmo, de fato, fazer mestrado, fazer doutorado. E eu segui toda essa trajetória querendo ser professora. Agora sim, uma coisa que eu sempre quis é ser aquela professora
que os alunos gostassem da aula, porque eu tinha tantos feedbacks dos meus professores que, poxa, sabe aquele professor que você não gosta da disciplina? Não é nem porque a disciplina é ruim, é porque o professor não conseguiu te mostrar uma beleza, passar a mensagem, a beleza daquilo ali. E olha que eu dava aula, você vai saber porque ele é dentista, de PPR, que é uma disciplina que ninguém gosta. Difícil. E todos os meus alunos, desde a época, quando eu fazia mestrado ainda, os alunos lá na época em São Paulo, falavam, nossa, eu consegui gostar dessa disciplina por sua causa. Isso começou, poxa, eu acho que eu tenho dom para isso. Então eu vou investir nisso. Tanto que daí que surgiu mesmo essa minha vontade de querer ser professora. Só que eu não queria ser uma professora qualquer. Eu queria ser aquela professora que alavanca o aluno. Tá aí uma coisa que se você me perguntasse assim, qual é o teu propósito de vida, Letícia? Eu já me perguntei muitas vezes isso, assim, qual é o meu propósito? Porque a gente fica naquele impasse, né? Sim. Para que eu vim pra vida? O que eu faço de bom, né? E eu tinha muitas partes que eu transitava. Eu transitava na faculdade, então será que meu propósito é dar aula? Eu transitava ali na odontologia, será que meu propósito é reabilitar um sorriso? Eu transitava com meus colaboradores, será que meu propósito, sei lá, é gerir uma empresa? Então eu ficava naquele impasse, né? E eu ficava até, tentando ver o propósito de outras pessoas e meio que projetar o meu em cima de outras pessoas. Isso me dava, assim, um impasse. E depois eu comecei a perceber, não, quer saber? O meu propósito é o quê? É o que eu estou fazendo de bom nessas 3 esferas que eu faço hoje. É de elevar as pessoas que estão do meu lado. Tanto que eu tenho muito feedback, assim, de aluno. Professora, poxa, até sábado passado eu tive. Professora, naquele dia que a senhora conversou comigo, eu estava tão desanimada, mas a senhora me viu uma outra possibilidade. A senhora nem sabe o quanto foi importante esse dia para mim. Daquela nossa conversa, eu nem imagino o quanto foi importante. Assim como um colaborador, às vezes, que sai da empresa e fala, poxa, doutora, eu estou saindo, mas, poxa, o quanto eu fui feliz aqui, o quanto eu cresci, o quanto eu me inspirei em você como mulher, né? Que as colaboradoras acabam se vendo muito no papel como líder feminina, né? Se veem muito nisso. Então, eu queria ser essa professora que elevava o aluno, que trazia, poxa, a odontologia pode ser boa. Eu ficava triste quando um outro colega professor de odontologia falava, a odontologia não dá mais dinheiro, a odontologia não presta, tem que ir mesmo para um PSF e trabalhar num PSF. E mostrava algo que eu não conseguia enxergar, porque eu sempre vi um lado positivo. O Rafa brinca que eu vejo muito o lado positivo das coisas. Até demais, né, amor? Mas é alguma característica minha. Eu acho que meu propósito é esse, de trazer um lado positivo. Começou a virar e transformar isso para um business? Para um business, como empresa de educação. Educacional. De educação. Eu acho que o primeiro curso que eu dei, porque eu também tinha muito isso, tá aí o entrave que eu tinha? Eu sabia que eu sabia dar aula, mas eu não conseguia monetizar isso. Eu não entendia que as pessoas poderiam pagar. Uma coisa é ser professor universitário, exato. outra coisa será que as pessoas vão pagar por isso, para minha aula? Será que elas vão pagar? Eu acho que foi quando a gente se uniu mesmo. Porque ela dava, além da parte da graduação, ela mas eu dava aula de graça, às vezes, especialização de amigos, tinha curso com amigos que não recebia nada. Isso, eu dava aula de graça. Letícia, porque eu achava assim, que poxa, ele tá me dando a oportunidade de dar aula lá. Eu não entendia que eu podia ganhar dinheiro com isso. Eu falei para ti naquele tempo, a gente vai abrir curso, tudo. Aí será que vai fechar? Será que vai dar certo? É uma porta que a gente precisa, né? Que está aberta e a gente consegue fazer isso. Isso. Né? Eu acho que foi bem quando a gente se uniu. E as duas abriram junto, a GS com a ROF e o Braço Educacional? Já foram ali no mesmo momento? Não. Primeiro iniciou o Braço Educacional. Né? Lá atrás mesmo. A primeira turma que vocês lembram, assim... Tanto que a primeira turma a gente foi de implante. Foi de implante, foi de aperfeiçoamento de implante, né? Então era aperfeiçoamento de implante, depois virou especialização em reabilitação. E aí o primeiro curso, por exemplo, do Maranhão de harmonização foi lá na Oral Sim. Lembro. Os primeiros cursos que eles fizeram legal, verdade. E foi um curso na época que era um high ticket. Até tu falou assim, poxa, mas é até com investimento alto. Você era um cara de fora, né? Não era nem do Brasil, não sei. Não, eu e o Jean. Isso. É verdade. Tinha um outro dentista que vinha, né? Tinha o peruano. Você ajudou contigo. Foi, lá em Piracicaba. Não, ele era brasileiro? Não, ele é peruano. Mas morava no Brasil. Eu lembro. Hoje ele não mora fora. Ela tem uma memória bem... Super amigo nosso. mas foi basicamente isso, né? Quando Mas eu tive essa dificuldade de entender que eu podia vender a minha hora de ensinar. Eu tinha essa dificuldade. Assim, eu achava que, será que as pessoas vão pagar por isso? É o Rafa que foi muito disso, né? Não, vamos fazer e vai. Tem demanda, vai o pessoal dar certo. te acha incrível e faz, tem que fazer. Aí eu puxava. Até a parte digital agora, recentemente. Exato. Pô, Letícia, a gente tá, né? Todo mundo tá pedindo e tu tem que fazer, tu tem que abrir, tu tem que conseguir fazer isso aí. Aí que ela se dedicou e começou a fazer o negócio acontecer. Mas foi difícil a transição para mim. Bem difícil. Muito bom. Olha,
Tem uma parte que eu queria falar com vocês que é sobre a concepção de autoridade, a produção de conteúdo de vocês, né? Que eu acho que vocês fazem isso muito bem, né? Vocês trazem ali uma imagem de autoridade e de até numa pegada muito ali do dia a dia, o Rafa, né, coloca muito o dia a dia dele ali, de procedimentos ali, com uma estética visual muito legal, então isso daí vocês fazem com muita maestria. E tem uma frase aqui do Gary Vee que ele fala: quem domina a atenção domina o mercado. Verdade. Né? Eu queria que vocês contassem pra gente hoje qual a visão de vocês sobre isso, né? Sobre como produzir o conteúdo, o que isso tem sido relevante para vocês, porque a gente sabe que aqui a gente tem uma visão muito clara da importância da comunicação, da importância do marketing nessa estrutura, né? Que aí está ligado à estratégia, está ligado a chegar ali na ponta o paciente que está chegando até vocês. Lógico que tem processo de indicação e tudo, mas qual a visão de vocês hoje nesse cenário, né? Como vocês estão levando a produção de conteúdo, como vocês estão levando a comunicação de vocês, principalmente dentro do digital. Tá. A produção de conteúdo da gente, né, a gente sempre trabalhou nessa pegada, a gente sempre gostou muito de mostrar o dia a dia, mostrar o que a gente faz. E o negócio é meio cíclico, né? Todo ano, toda hora muda. Lá atrás a gente fazia de uma forma, né? O Saulo ali, ó, que tá filmando desde ali, as antigas, o cara tá desde as antigas com a gente, então ele acompanhou tudo isso. Então lá atrás, por exemplo, eu postava cirurgia mesmo, postava lá, tirando o dente, botando implante, o aluno ficava, professor. Aí não entendia que comunicava com o aluno e não com o paciente, né? Aí, naquele momento, ok, né? Mas aí o paciente não chegava. Aí depois que eu comecei a mostrar o sorriso final do paciente, outra história, né? Comecei a trabalhar muito com implante, só aparecia paciente de implante. Aí eu, mas eu quero também harmonização. Aí comecei... Harmonização. Pô, mas a harmonização só está aparecendo procedimentos picados de harmonização, que é o que eu posto. Era bichectomia no tempo, muita cirurgia, muita toxina, preenchimento solo labial, né? Eu não queria isso. Aí o negócio foi mudando e toda hora muda. Hoje, por exemplo, eu posto, há um tempo atrás já fazia isso, que é a rotina, como você falou. Então, a rotina mostra, eu atendo muito. Então, eu atendo muito, mas tenho qualidade de vida. Então, dá para conciliar quem quer crescer nisso? Dá. Então, o professor está fazendo, vou fazer. Então, se ele atende muito para o paciente, então esse cara, ele faz bem. Então, ele atende algumas pessoas que eu já vi ali, que ele, entendeu? Então, tudo intencional, né? Como a gente estava falando. Então, não adianta. Tudo é marketing, o local que você faz academia, até a noite, onde você vai, tudo tem tudo comunica. Tudo comunica. Até o que você não faz comunica. É verdade. Então, hoje, a nossa comunicação com o paciente é muito assim, né? Muito direta para o público que a gente quer, que é um público que tem um poder aquisitivo relativamente maior, que é da harmonização. É um paciente que ele não quer olhar a seringa, não quer olhar procedimento, não quer. Ele quer saber a transformação que aconteceu naquele paciente. Nossa, ele saiu daqui, ficou assim, nossa, vou marcar com esse cara. Eu acho que um diferencial nosso em relação a grande parte... Exatamente grande parte das também pessoas que trabalham com harmonização, né? É que a gente não foca em antes e depois. Não que não seja importante o antes e depois, ele é importante, porque a pessoa precisa entrar no teu Instagram e ver a transformação que você consegue fazer. Mas não é o nosso dia a dia, né? A gente foca em dores específicas. Hoje, se você olhar o Instagram da Jess, quais são as 2 maiores dores? Número 1 é masculina, que eu acho que isso você percebe muito, a gente comunica muito com o público masculino, porque a gente percebeu que é um nicho muito forte do Rafa. A última projeção que a gente fez, né, a última métrica que a gente fez, acho que era 45% do público dele é masculino, que para mim é muito alto, muito 45% para harmonização, para algo estético que é tomado praticamente pelas mulheres, né? Então é um público muito alto. Então a gente comunica muito para o público masculino e comunica uma dor específica, que é o derretimento facial. Derretimento facial, não falo de seringa, a gente fala muito, a gente foca muito nisso, derretimento facial. Que é o que o paciente está vendo, ele está enxergando isso acontecer com ele. Exatamente, sabe por quê? Porque antes, como o Rafael falou, se ele postava só lábio, só vinha aquele paciente que queria fazer só o lábio. E a gente está num momento que o Rafa, a agenda dele é uma agenda concorrida. Então a gente precisa de pacientes ali que estejam dispostos a fechar um tratamento, né, um protocolo. Não, lógico que a gente vai também absorver pacientes que queiram fazer um lábio, fazer um botox, isso é fato. Mas a gente foca para um nicho que quer ali
poxa, eu quero uma transformação, eu quero me sentir melhor, eu quero ficar mais bonito. Era E a gente começou a focar planejamento, nisso. Início, meio e fim. Exato. Entende? Por exemplo, qual é o nosso storytelling, qual é? A paciente, tem uma foto de uma paciente que também é um antes e depois, mas é um antes e depois com storytelling. Então chega a paciente, essa paciente chegou que ela não conseguia tirar foto de perfil. Quantas pessoas vão olhar aquela imagem? Eu também não gosto de tirar foto de perfil. Então, qual é essa dor? O que será que ele vai fazer para melhorar isso aqui do perfil da paciente? E a gente não diz o que a gente fez, porque também isso é um erro, porque a gente não vende produto, né? As pessoas erram muito isso. Ele não quer ver isso. Principalmente vocês que trabalham o quê? Com seringa, com agulha, que é uma coisa que as pessoas não gostam. Exatamente, ele quer ver o Papada, quê? né? A gente passou muito por isso, né? muito. Papada, o paciente precisa melhorar a papada. Porra, mas... lipo de papada, beleza. O paciente que não quer operar. Exato. Qual é a outra solução? Então, eu acho que o erro né? de muita gente que está na ROF, principalmente quem está começando, nem só quem está começando, né? É tratar produto. Tipo, fazer perfil. Aqui eu fiz 1 ml no nariz, 1 ml. O paciente não quer saber disso. O paciente quer saber que antes ele não tirava foto de perfil e agora tem um feedback do paciente falando, nossa, tô me achando lábio linda. assimétrico, Eu agora me tá assim, amei. tá simétrico. Tem um Lábio feedback. volume, proporção, Exatamente. agora tá proporcional. E sempre o tá feedback do atraente, paciente, né? Nossa, eu nunca me senti tão bonita. E é isso que vende. Pô, eu também quero me sentir bonita. Então, o que ele fez? Eu vou lá ver o que ele faz para sentir bonita. Entende? Eu acho que as pessoas ainda veem muito, não só na harmonização, mas a venda no marketing como produto. E não é produto. Tirar acho quando... pedido, né? Exatamente, que você está vendendo, você não está tirando pedido. A pessoa que Exatamente. foca assim, vou vender o meu serviço, é uma prestação de serviço. Exatamente. Né? Então, ele foca muito naquele item ali do que ele sabe fazer e é natural, às vezes, do dentista, porque ele gosta até daquilo. Sim. Exatamente. E às vezes ele não consegue enxergar qual é o modelo de decisão do paciente. Do paciente, exatamente. O paciente vai tomar uma decisão de comprar, não é pela razão técnica do procedimento, é pela emoção. Exatamente. E onde é que você vai tocar no emocional? É na dor, na transformação dor. que ele vai causar. Então, exatamente. ali tocou na dor, aí sim esse cara vai tomar uma decisão. Exatamente. Acho que antes de passar ali para uma outra, a gente até conversou, a gente encontrou no aeroporto, falou sobre isso, sobre o poder do nicho. Né? Então, vocês, até pela formação do Rafa, e pela tua formação, que é da área de prótese, eu protesista também, mas vocês conseguiram migrar e enxergar em um nicho específico, mesmo tendo a oportunidade de estar fazendo implante, fazendo reabilitação, fazendo muitas outras coisas. E é muito importante, né, falar para as pessoas que o nicho também tem um benefício muito grande. Com certeza. Né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso também. Por quê? Porque às vezes eu tratar com públicos diferentes e isso vai me atrapalhar. A importância do nicho nesse problema. Nessa questão, quanto que isso foi rico para vocês? Isso aí foi muito importante, muito importante. Eu sempre fui da teoria de que o sucesso ele é focal. Hoje as pessoas, os grandes cases de sucesso, eles se focam em uma coisa. Não tem, tudo bem, você pode ter vários negócios, mas eles focam em um nicho, né? Ele foca em alguma coisa. A única coisa, né, do livro. A única coisa, já leram? A única coisa, o livro, assim, Gary Cayley e Jay Papasan. Muito legal, cara. Imagino que ele deve falar exatamente sobre isso, né? Coisa, um super foco, hiperfoco. É algo que eu sempre vejo eu gosto muito de ler, ouvir podcast, né? Estudar os grandes sucessos, né? De outras áreas, inclusive. E eu sempre percebi isso. Poxa, essa pessoa só foca nisso. Então, qual é o nosso nicho principal? A harmonização. Não que a gente não atende, hoje atende muito pouco, né? Ainda atende, o objetivo é que realmente a gente faça transição completa. Mas eu percebi isso, a gente tinha mais a ganhar, até porque até a recepção de um consultório odontológico é diferente de um consultório de harmonização. Tudo Poxa, muda, imagina, tudo você é muda. protesista, Fluxo. mexe ali com resina acrílica, a pessoa passa no corredor e sente aquele cheirão de resina. É diferente, por mais que seja uma bobagem, um capricho, é diferente, sabe? Diferente. Então, Tudo assim, a muda. gente percebeu que não, quer saber? Vamos mudar aqui até espelho, né? Mudamos toda a estratégia da arquitetura também da clínica. E é isso, a gente percebeu que o que estava dando felicidade pra gente em todos os quesitos de qualidade de vida, questão financeira, é isso. Então, vamos focar nesse nicho. E massa também, Letícia, sem querer te cortar, e a gente fala de 2 nichos bem específicos aqui, né? Então a gente tem longos anos de experiência e a gente trouxe, o nosso último podcast foi do Gleidson Botelho, um grande radialista, comunicadora, e eu lembro bem que a primeira vez que eu fui numa rádio, e era eu que ia, até hoje na verdade eu que negocio os deal makers, né? Os grandes acordos, comunicação, eu fui numa rádio, e justamente para comunicar que a Oralcine ia chegar, e que eu precisava levar o Dr. Elcio na rádio, e que ele ia falar, e eu fiz as perguntas, né, a gente bolou as perguntas antes, as perguntas que ele ia fazer, que era um nicho da odontologia, mas focada no implante dentário. 100% da nossa comunicação é voltada na reabilitação,
com implante dentário. E os caras da rádio até perguntavam, mas o que é isso? Mas não faz limpeza, profilaxia, não faz restauração? Então, a gente está 10 anos focando na mesma coisa. Exatamente. E comunicando a mesma coisa. E comunicando a mesma coisa. Então, ao longo dos anos, você vê que você tem essa comunicação, essa assertividade, né? E não desvia. Quantas vezes a gente quis desviar? Exatamente. Mas é o sempre mantor. É tentador, Meu irmão, exatamente. É isso aqui. Nosso exatamente. objetivo é esse. Segue o implante dentário. A gente vai reabilitar. Aí veio todas as mudanças ao longo dessa timeline aí, todos os aperfeiçoamentos, as mudanças do digital, da tecnologia, de reabilitação de maxilas atróficas. Hoje, 95% dos nossos casos de reabilitações é de cargas imediatas, com implantes zigomáticos, técnicas ao on-for. Então, a gente avançou muito hoje, menos de 3% dos nossos casos a gente faz enxertise bilateral, levantamento de seio, enxertos em blocos, porque a gente sempre focou naquela única coisa e tudo que a gente movimentava e comunicava era na única coisa, implante dentário. Então, quando a gente vê vocês comunicando muito ali no ROF, que é um outro segmento da odontologia, e focado, o resultado ele vai chegar. Porque você não desvia toda hora, né? Você sabe sua direção e segue para lá. Então, muito legal, parabéns. Então, vocês acabaram de ter uma aula de gestão aí. Encontre seu nicho, não é fácil encontrar. É difícil. Foque nele e não saia dele. Tá rico, o podcast tá rico. Ó, chegou no bloco 4, que é o momento onde a gente vai virar. Vai dar a oportunidade de vocês fazerem uma pergunta pra gente aí. Vou mandar uma pra cada aí. Então, manda ver, façam umas perguntas. Deixa eu pensar aqui. Pode ficar à vontade. Da gestão, se vocês quiserem. Entendeu? Se gestão, se pessoas, se uma treino. dúvida que eu sempre tive em relação ao Elcio, porque assim, só para contextualizar a galera que está assistindo, conheço o Elcio desde antes, né? Eu estudei na escola da mãe dele, então o Elcio, você era um ano na minha frente, né? Mais ou menos isso. E eu acho que o André é da turma do meu irmão, né? Do Rafael, né? Então é 2 anos na minha frente, né? E o Elcio sempre foi uma pessoa muito, ao meu ver, era muito tímido. Sim. Então, tipo assim, muito... Nunca reservado. imaginei. Exato, quando eu vi o Elcio ali no rádio e tudo, meu Deus, é outra pessoa, né? E eu queria entender como que você consegue gerenciar isso. Porque, assim, na minha percepção de muitas pessoas, inclusive a gente conversa com outras pessoas e fala, nossa, cara, o Elcio, ele é assim, fora da curva, ele dizia o padrão mesmo. O Elcio, mas o Elcio é tão quietinho. Como assim? Então, como que foi isso? Dessa persona que é sua mais... que eu acho que é a sua persona no pessoal, e essa persona que você tem que mostrar ali, o cara que tá vendendo, mostrando o produto. Isso. Como que é isso, assim, pra você? É um desafio, e já foi assunto de, acho que mais de um podcast falar sobre isso, né? Mas é um desafio muito grande, né? Quando eu olho lá para trás, eu fico refletindo muito sobre isso, né? Quais habilidades eu tive que desenvolver, que eu tive que treinar para fazer a coisa acontecer. Então, quando eu lembro ali no dia da inauguração da clínica, lá em 2015, tava cheio de gente, e aí era um contrato com a televisão, e aí o pessoal chamou para a parte da frente da clínica, lá fora, ó, aí o câmera pegou uma câmera, não era essas câmeras pequenininhas, era uma câmera gigante, botou aqui na costa, aí veio o apresentador com o microfone, e eu olhei assim, sabe, quando dá um zumbido no ouvido assim, parece que tudo apagou, eu, caraca, meu irmão, o que eu vou fazer? Morto de vergonha de ter que entrar ali na clínica e tá cheio de gente. Aí a primeira coisa vem na tua cabeça, cara, ou tu faz isso da melhor maneira, enfrenta a parada, ou não vai dar certo. Tu vai ter que fazer isso. E eu, desde esse dia, eu acho que daquele momento ali que eu tava naquela calçada, eu falei, cara, eu vou fingir que não tem ninguém me olhando, eu vou fazer o que tem que fazer. E eu entrei naquela clínica pensando que era um apresentador mesmo. A gente tá aqui na clínica, papapá, inauguração, lógico, com o meu jeito de ser ali, mas o pessoal chegava e ficava olhando assim na recepção, falando. E eu sou mais na minha, tranquilo, muito, muito observador, mais calado. E aí, daí então, eu comecei a desenvolver. Até Larissa, né, brinca comigo, o André muitas das vezes fala também. Não, o Elcio, quando ligou a câmera, o cara muda, né? Mas eu tenho que mudar mesmo. E é importante falar isso, por quê? Porque a partir do momento onde você assume o papel de comunicar, você tem que passar confiança no que você está falando. E o que o paciente chega aqui, muitas das vezes, hoje ele não me encontra mais. Mas ele chega e fala, eu vim por causa do Elcio, eu vim por causa do cara, ele falou comigo, ele conseguiu se conectar comigo. Mas era exatamente isso. Quantas vezes eu atendia todos os pacientes
eu ligava uma câmera sozinho e falava, agora eu vou gravar. E gravava o que tinha que ser gravado, e uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E aí é importante, você vai aprendendo. Com certeza. O segundo vídeo vai ser melhor do que o primeiro, o terceiro, o quarto. E foi nessa situação que eu desenvolvi essa habilidade que eu não tinha e comecei a enxergar, é possível desenvolver muitas outras habilidades, com treino, com a prática, com o dia a dia. E eu não vejo assim, não é o Elcio 2 pessoas, é o Elcio que precisa ser um comunicador. Então eu vou ligar as habilidades de uma pessoa que é um comunicador, né? De falar do gesto, da maneira, na postura, na maneira de se comunicar, no tom de voz, e a gente vai aprendendo. E tive que aprender, né? Mas a gente é muito fã, né? A gente sempre fala de ti. Obrigado. Sempre fala de ti. Os colegas, nossa, o Elcio, ele é assim, fora da curva. Mas não foi fácil. Não, e não foi sozinho, né? E ainda tem até hoje várias travas, né? Porque, gente, querendo ou não, é uma coisa, mas isso tudo é medo do julgamento. Não, com Quando você está em um local, que você precisa fazer um vídeo, você está preocupado com o quê? Com um monte de gente que tu nem conhece, e vai te assistir, que acha que o pessoal tá ligando, mas ninguém tá nem pra gente, Exatamente. né? Mas, e hoje, quem não liga uma câmera e não se comunica através de uma câmera, a gente passa a sua mensagem, vai perder a oportunidade. Pode ter certeza disso. Com certeza. Se vocês não mostrarem ali o dia a dia de vocês, comunicarem o dia a dia de vocês, passarem a mensagem que é a GS para chegar nas pessoas certas, com certeza vocês não vão ter o mesmo resultado. Não, com certeza. E eu digo que a comunicação, sem dúvida, foi um ponto crucial para o nosso crescimento. Ao ponto de o Vitor Brochado, que foi um fundador do Oralsim, que era o cara que fazia a comunicação do Oralsim nacional, né? Uma vez me chamou para falar na rede justamente de um case de comunicação. E foi homenageado através do processo de comunicação e dos vídeos que a gente fez, né? Então a gente ganhou prêmios de melhor comunicação, de melhor estratégia de marketing dentro da rede várias vezes. Né? Mas por quê? Porque é isso. Você se tornou uma gestora, se tornou uma pessoa com muita estratégia no seu negócio, treinando, voltando para ter habilidades, né? Com certeza, mas então, é muito legal. É treinável, é possível. Com certeza. Mas é muito engraçado isso, né? Porque as pessoas se assustam mesmo, tipo, mas o Elcio é tão quietinho. Até o Wellington era teu vizinho. Era, o Wellington. Doutor. Jogava bola ali na rua com a gente, muito tempo. E pro André, acho que a pergunta é como que foi isso de sair da tua área, né? Porque eu lembro de ti, dono da academia. Assim, porque assim, eu vejo muito casais, né? Sim. Montando é verdade. um negócio, enfim. Mas eu dificilmente olho irmãos. Verdade. Né? Eu queria entender como é que esse negócio aí de você, se rola muita briga, cascudo, mas porque é difícil, cara. Casal é difícil demais. Irmãos, então... É verdade. Aqui não tem opção de separar, né? Nós somos incontornáveis, assim como você. Exatamente, cara. Deve ser desafiador. Então, como é que foi aí esse processo? Legal. Boa pergunta, Rafa e Letícia. Eu acho que, eu sempre falo que o Elcio, ele enxergou algo em mim que talvez nem eu, naquele período, enxergasse. Desde muito novo, querendo empreender, de fato, né? Caso muito jovem, conheço a minha esposa na igreja e sempre quis empreender, mas cansado de empreender, suado mesmo, né? O ramo fitness, né? De academia, sempre foi um ramo muito difícil, né? Os colegas que ainda estão até hoje sabem do que eu estou falando. E se eu tivesse, talvez não sobreviveria, né? Com a chegada dos low costs, aí, grandes redes de academia, né? Estaria mais difícil ainda esse mercado, mas para mim, há 2 grandes escolas me definiram. A primeira escola, a igreja me definiu muito como pessoa, lidar com pessoas, sempre muito jovem, líder de adolescente, líder de grupo, líder de célula. Legal. Então acho que eu trouxe certeza que eu trouxe essa bagagem para dentro da empresa. E depois academia, que eu lidava com todo tipo de gente de 6 da manhã às 10 horas da noite. Então, empreendendo e resolvendo problema e contornando situações, gerenciando conflitos. E Elcio malhava, inclusive, numa das minhas academias, e ele sempre via isso, né? Como eu lidava, como eu organizava, como eu via ali, comandava as pessoas. E ele chega em 2015 e fala, André, tem um negócio bom pra gente. Eu falei, meu irmão, resposta de Deus. O que é? Tenho tudo, não quero nem saber o que é, tenho tudo, só não tenho dinheiro. Na época tem boa vontade. Devia CNPJ, cheque especial, era entrando no cheque, saindo do cheque para pagar folha, com 21 anos de idade isso.
Aí ele me apresenta o projeto, vamos para São Paulo, INEPO. Ele me leva lá e diz, meu irmão, eu vou te apresentar como um grande empreendedor de São Luís do Maranhão. Ele só compra tua passagem, deixa o resto comigo. Eu ainda tive que entrar no cartão, comprei minha passagem, a gente vai lá pro INEP 2000, lembro bem, um prédio muito grande, bonito, São Paulo. A gente chega lá, fica no mesmo quarto de hotel. Aí ele apresenta a gente como, olha, aqui é meu irmão, um grande empresário de São Luís do Maranhão. Aí eu amei. Naquela época, a Oralcim não tinha a parceria doutor não doutor, né? Então, geralmente eram feitos 2 doutores fazendo 4 societários. E na época, eu lembro, eram 4 votos, né, para ser favorável ao COF, né, de uma franchise, que todo mundo sabe. E teve 3 votos negativos e apenas um cara, inclusive foi o professor do Elcio, eu lembro bem o nome dele, doutor Matheus. E Matheus assina embaixo pra gente, fala, ó, pode assinar a COF desses 2 moleques aí. Eu assino embaixo, se der errado, eu sou o responsável. Olha só. Então, alguém acreditou na gente lá atrás, né? E Elcio mostrou todo o projeto. Eu lembro que eles brincavam assim com a gente, Rafael. Onde é que fica São Luís no mapa aí? Onde é que fica? De fato, né? Pra quem não conhece, São Luís é um negocinho pequeno, né? Não tinha um histórico bom Não tinha um histórico no Nordeste. Não tinha, na verdade. Na verdade, tinha Recife na época, 2015, mas não tinha sucesso. Então, de fato, nós somos o primeiro case de sucesso da franchise Oralcim no Nordeste. Nos tornamos referência. Na época de vocês, vinham vários franqueados de outros lugares. Acho que vocês tiveram a oportunidade de conhecer. Muito bom. Vamos pro encerramento agora, que pena. Mas, ó, aqui a gente vai fazer umas perguntas, vocês respondem bem rápido ali. Né? As perguntas estão bem legais, né? Então, primeira pergunta. Quem é mais mandão na empresa? Claro. Só na empresa? Eu não falo nada, só aceito, ok. Tá resolvido. Tá certo, É que nem lá em casa, tá resolvido. Mas ele queria uma chefe, enquanto... Não, ele queria uma chefe, foi tu que pediu muita oração. Lá em casa, a Larissa é conhecido como uma chefe. E isso lá em casa também é muito claro. A gente pode mandar aqui na empresa, mas na casa quem manda é a mulher. Ponto final. A conta é dela, ela que paga. É tudo junto, é tudo lá, ela que administra. Não. Lá em casa, sim. Boa. Pega essa dica aí, viu, homens? Vocês estão... Tá bem. Segunda pergunta. Quem toma as decisões mais arriscadas? Ela também. Letícia, compra de... A gente viveu agora, né? Essa nova vertente. A gente de tecnologias, né? Nós estamos entrando muito forte, né? Que são as tecnologias, que é uma realidade para a harmonização. Então, compras arriscadas de equipamentos, né? E assim... Caras, investimentos mais altos. Sozinho. Geralmente juntam 3 colegas, 4 colegas, aí esse equipamento passa uma semana. Divide, né? Divide, faz locação, a gente compra junto. Só com a cara e coragem. Só a gente mesmo. Então ela decide isso, né? Ela fala, vamos. Mas antes eu te apresento o ROI, quanto tempo isso vai ser pago, quanto a gente tem que ver tudo, payback, tudo bonitinho. Break point. Tudo. Aí ele finge que entende tudo lá. Tudo bem, vai, tu tá dizendo. Se eu operar essa máquina aqui, eu vou fazer o dinheiro Vai girar. fazer o quê? Quantas horas de... Deixa que eu opero. Tu paga o boleto e eu opero. Quem é mais perfeccionista no O trabalho? Rafa. Muito perfeccionista, muito detalhista em tudo. Eu também sou, assim, boa parte do que eu faço, mas assim, o Rafa é absurdo. Ele é muito perfeccionista. Isso não sei nem se é tão bom, né? No trabalho é muito bom. Pro No trabalho é execução muito é maravilhoso. Não, o Rafa sempre foi, né? Sempre foi. Eu lembro das suturas Das que ele cirurgias, fazia. Meu Deus, teve um dia que eu tava acompanhando, ajudando ele uma cirurgia. Sei que aquele sutura tava lindo pra mim, né? Maravilhoso. Aí ele tirou todos os pontos, né? De novo, tirou tudo. Por que você tá tirando? Não, porque não ficou simétrico, não ficou direitinho. Eu, gente, mas como assim? Não tava bom Não já? Não, mas eu queria que ficasse... É o nível hard, né? O Rafa, ele é muito perfeccionista. E como separar? Como não levar a briga de casa para a empresa e da empresa para casa? Ou quem leva mais? Letícia leva bastante. Eu levo mas assim, mais. eu acho que não tem como separar. Isso não tem como. A gente vive a empresa 24 horas, a gente vive o nosso trabalho 24 horas. Eu não acredito quando o casal fala, não leva o trabalho para casa. Não vai, não é tem uma como, pessoa é só. É um CPF só. A gente Impossível. almoça planejando coisas, claro, tem nossos momentos e tudo, que a gente volta a falar, mas não fala tanto de trabalho. Mas eu exagero mais, né? Eu exagero mais, Eu exagero mais. Chega em casa, não, Letícia. Eu exagero. Não, amor, tá desliga. bom, amanhã a gente vê isso, amanhã a gente vê isso. Mas Eu sou exagero. Não tem. Ou felizmente não tem. Vamos sempre olhar pelo Pelo lado lado bom, eu bom também do acho. processo, né?
também acho. Que talvez não teria esse tempo todo, essas horas de trabalho a mais, né, ali para fazer o negócio. Mas eu confesso que eu exagero mesmo. Quem é mais duro na equipe? Duro com a equipe? Não, com Ou a equipe. policial bom, policial mal. Como é que é? Aqui a gente tem. Vamos aqui lá. a gente tem. Então vamos diferenciar aqui os papéis, né? De duro, tipo de chamar atenção, mas assim, chamar atenção de uma forma meiga, isso aí sou eu que faço. Hoje eu não faço mais nada. Ele não faz nada. Eu só visualizo e falo pra ela imediatamente. É porque entra o bucomaxilo, né, Rafa? Mas tipo assim, E aí, o hoje a Rafa gente não tem aceita muito desaforo. Tipo, se uma coisa dá errado, ele já fica chateado. Mas eu hoje ele não no gerencia escritório isso não faço bem. mais nada. A gente tem uma gerente, né, nossa, lá que Legal. ela faz todo o comando de tudo. E aí quando ela não dá conta ou quando é uma coisa muito extrema, aí eu faço traz. notícia. Mas quem lida com o time, de É reunião, de fazer feedback, sou eu. não faço nada. Mas o Ela me Rafa, ele é deixa. um pouco mais rígido com a equipe. Agradeça, doutor Rafael. Só diz Isso é obrigado. maravilhoso. Você é maravilhosa. Só diz isso pra ela. Toque isso aí. Resolve isso aí. Né? Porque aqui Elcio já falou, meu irmão, ele só disse pra mim, resolve. Resolva. São 88 cabeças todo dia. Pra você tomar de conta que ele só disse resolva. Aí, engraçado. Ele fez uma reunião agora recente. Geralmente é o que toca as reuniões, a gente tem um time de RH, graças a Deus, hoje. A gente faz as convenções, a gente faz as coisas. Aí, do nada, ele resolve fazer uma reunião. Ele não me comunica. As reuniões mensais ali, a gente participa. É porque eu tava né, com saudade do time. O time fazer, não cai. Do nada, ele faz uma reunião. Não, eu quero participar da reunião do mês. Não, gente. ele fez a reunião. lá. Ele sabe lá, vai lá. Irmão, tá tudo bem? Tu vai precisar de algum suporte meu? Tá tudo certinho? Não, deixa que eu toco a reunião. Aí ele fez... Ele fez reunião, uma em cada unidade, né? Ali, geralmente, intervalozinho da música, aquela reunião geral e tal. Aí eu chego na unidade da Coama, depois eu venho pra cá. Aí eu vou falar com o pessoal, aí eles olham pra mim e fazem assim, ó. Como assim, gente? Aí eu falando com o colaborador, ele só olhava pra mim e diz assim, seu André... O colaborador fala assim. Pra mim, seu André. Como assim? Seu André. Aí eu fui entender, eu fui puxar as câmeras pra entender. Elcio, na reunião, ele tá falando sobre autorresponsabilidade, ele diz assim, ó, se chegar algum problema pra vocês vão chegar e vão dizer, resolva o seu problema. Você é responsável pelo seu problema, então resolva o seu problema. E Andrei tava na reunião, já tá errado. A gente tá falando sobre autorresponsabilidade e a maioria das coisas, as pessoas tiram o seu problema, o peso de si. Sim, e joga coloca pro no outro, outro. exato. Primeiro eu comecei fazendo uma pergunta sobre, explicando. manda a pergunta, qual o problema que vocês têm? Fulano de tal, me diz o problema do setor. Aí começou, meu setor isso, é porque o pessoal isso, a pessoa aquilo. Ninguém puxou a responsabilidade para si. Todo mundo colocou pro seu problema nos outros, que é uma coisa que é normal as pessoas tentarem fazer. Uhum. E aí eu trouxe uma questão de autorresponsabilidade, mas no meio ali rolou, né? E, gente, não dá para ficar contando historinha, puxa pro teu peito, a responsabilidade é tua. Aí eu até fazia assim, aí quando eu fiz assim, aí teve aqui é só, quem menos anda tá voa, né? Aí a menina do lado fez assim, mas também não é pra debochar, não é pra dizer fala com minha mão. Mas vamos falar mesmo assim, começou a contar a historinha, fala logo assim, é só historinha. Resolve teu aí problema. Pronto, virou todo mundo agora. Aí quando começa a reclamar, eu não sabia. Letícia, tu fez isso, aquilo. Aí tu começa a falar, aqui não tem historinha não, resolve a parada. Ele fez a reunião Tá sozinho. vendo? Aí já deixa uma figurinha agora. Meu Deus. Vamos lá, pra encerrar. Se não fossem dentistas, o que seriam? Não, amor, o que você seria? Chefe de cozinha. Verdade. Um restaurante. Ô, massa, eu adoro. É a outro minha lado. zona de escape. Rafa cozinha Se bem, eu- mas sempre gostou, né? Sempre gostou, Rafa, Eu sempre posso gostou. chegar estressado, mas eu Basta vou fazer, ter- basta ter meu momento. lá Mas pra também não é cozinhar. qualquer coisa não, pô. Não, O cara é ele sofisticado. cozinha, Principalmente eu acho que a especialidade dele é frutos do mar. Você fazer arroz, camarão, frutos do mar. Que a Olha, te Fátima gosta. acompanho. Convida a gente pro almoço. Bora, lá, deixa então. acompanhar. Não, Rafa, Oi, cozinha eu super adoro. bem. Casei bem, né, amor? Isso é verdade. Olha, essa pergunta, eu tô pensando aqui o que seria. Jornalista, é. Mas eu acho que eu meio que deixei de mão essa ideia de ser jornalista. Mas hoje, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Acho que hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, não. Eu sou muito feliz sendo... Em tudo que a odontologia pode me proporcionar Sim. em tantas coisas que eu consigo fazer. Porque eu não sou Sim. só dentista.
São várias coisas. Então, eu sou professora, eu sou várias coisas. Empresária. Empresária, se tornou outra aí, já se tornou. Exatamente. Acho que de profissão, hoje, eu não seria dentista mesmo. Por isso que eu brigo com meus colegas que falam, ai, meu filho nunca vai ser dentista. Que teu filho nunca vai ser dentista? Se eu tivesse um filho, eu queria que ele fosse. Já colocava ele desde pequenininho. Eu já estou plantando isso nos meus, né? Exatamente. Trazendo isso, né? Exatamente. E a própria Sofia já vai fazer 14 anos esse ano. E ela já falou, pai, acho que eu vou ser dentista. Olha que legal. Minha filha, eu acho que eu consigo te ajudar em muita coisa. Porque, como você falou, você não teve ninguém, eu também não tive ninguém. Exato. E se tivesse alguém aqui para dar um posicionamento, um direcionamento, uma visão, isso ajuda demais, né? Mas hoje gente, eu sou olha, dentista mesmo. Só quero agradecer. Infelizmente, chegou aqui na parte final do podcast. Foi rápido. Mas, olha... A gente tem aqui a Letícia, como você falou, né? A Letícia, ela já mostrava quem ela era desde a época da escola, né? Ela tem um histórico exemplar, estudou ali na Escola Nosso Mundo, onde eu estudei também, onde nossos filhos estão estudando. Legal. E lá você já mostrava realmente aonde você ia chegar, né? Então você já saiu lá mostrando, estava muito claro a competência que você tinha, uma pessoa sempre ali que se dedicou em tudo que fez, então não tinha como não dar certo, a gente fica muito feliz em ter participado, estarmos juntos, e foi um bate-papo maravilhoso, assim como o Rafa também, que é um cara fantástico, que nos ajudou no momento assim que a gente mais precisava, de encontrar uma pessoa ali que assumiu a cirurgia da clínica no momento de transição, então não foi difícil também eu delegar aquilo para um profissional, e você fez isso daí com muita maestria, passando muita segurança, né? Então, no tempo que você teve lá, tenho certeza que você trouxe ali, né, uma segurança muito grande para a gente. E a gente fica muito feliz em ver o sucesso de vocês hoje, o tamanho que vocês estão. Tenho certeza que é só o começo, que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês, para que vocês cresçam mais e possam abençoar a vida de mais pessoas ainda. Não é isso, André? Show! Acho que o meu momento, eu sempre encerro profetizando sobre a vida das pessoas. Então, profetizo prosperidade, profetizo paz, crescimento, escalar o negócio de vocês. Vocês são referência, não tenham medo, sejam corajosos, plantem porque vocês vão colher. Na verdade, vocês já estão colhendo, né? Então, quaisquer que sejam os desafios, coloque na mão de Deus, apresente. Eu tenho certeza que Ele vai guiar, e vocês vão continuar sendo esse casal, referência, tanto dentro quanto fora também das empresas. Seja esse farol, seja essa luz, muita sabedoria, muita inteligência, muita riqueza e muita vida longa para vocês. Obrigada. Quero aproveitar esse momento aqui, ó. Vai dar pro Pronto. Isso aqui é um brindezinho lá. Mas pelo menos no videozinho lá, fizemos um jantarzão. Isso aqui mano, obrigado. Coloque lá, vocês são referência pra gente. Obrigada. São inspiração, na verdade, pra gente, doutora Letícia, doutor Rafael. Eu queria posso agradecer no final? Claro, Letícia, pra vocês. Porque assim, já fazia muito tempo que eu e o Rafa, a gente esperava esse momento, assim, para poder externar para vocês, né, a importância que não só vocês, mas a família de vocês, eu falo especialmente para mim, né, que estudei na Escola Nosso Mundo, a importância da família de vocês na minha vida. Porque desde, eu fiz minha escola inteira, desde até a 8ª série, né, no Nosso Mundo. E aquele ambiente, com certeza, me moldou muito para pessoa que sou, para profissional que me tornei. E isso já vinha dos valores que a tia Lulu, que eu até hoje chamo de tia Lulu, né, trazia para todos nós que éramos alunos da escola. Então, assim, eu sou muito grata por ser cria do Nosso Mundo, fiz muitas literartes lá, né, fiz muitas feiras de ciências, então, assim, foi muito importante na minha vida. E eu tenho certeza que se eu não tivesse estudado lá, eu não teria tomado esse rumo, porque aqueles valores foram importantes para a minha vida como pessoa, como Letícia. E especialmente para vocês dois, porque vocês não sabem, talvez, realmente, a importância que vocês tiveram na nossa vida como casal, de verdade, assim. Eu lembro, eu estava até comentando com o Elcio antes, que ele me mandou uma mensagem do nada, um dia, falou, Letícia, como você dá aula, eu vi que você está dando aula em curso de implante, tem algum aluno bom para você me indicar, para poder, que eu estou abrindo aqui uma clínica, para fazer os implantes da minha clínica? Aí eu falei, olha, Elcio, humildezinha, né? Olha, Elcio, não tenho nenhum aluno, mas tem meu namorado, sério? Ele, teu namorado? Na época a gente estava assumindo namoro, assim, né? Tava bem recente. Voltando pra São Luís, tava bem recente. Tinha um mês, né? E aí eu lembro que tava apaixonadinhos ainda, né? Amorzinho. E aí nós fomos lá na sua clínica, eu fui lá junto com ele, e de cara, assim, deu muito certo. E foi um momento importante pro Rafa, muito. Porque o Rafa estava voltando e ele não tinha emprego nenhum. Ele só tinha passado os consultórios e tudo, foi meu primeiro emprego de fato.
E ele tava passando um problema pessoal também muito sério, tinha perdido a mãe. É verdade. Exatamente. Ele tava meio assim, desnorteado naquela época. E você realmente foi quem deu a primeira oportunidade pro Rafa. E não só dele ter ali o emprego, mas eu imagino assim, para ele profissionalmente, o quanto foi importante foi muito aquele rico, né? A experiência momento. Que ele foram teve. 3 anos muito implante que ele fez. Nossa, muitas situações clínicas, né? Voo. Nossa, e assim, depois disso, deram oportunidade em relação a dar curso, compraram a ideia ali, abriram o espaço pra gente. Eu lembro até que teve um dia de sábado que tu deixou de atender, que era um atendimento alto fluxo de sábado, você deixou de atender para abrir o espaço pra gente fazer o curso. Então, assim, vocês não sabem a importância que vocês tiveram na nossa vida, de verdade. Eu esperava muito essa oportunidade de poder agradecer. E hoje, se a GS existe, também tem um dedo de vocês, porque com certeza eu nunca enxergaria aquilo ali como empresa se eu não tivesse visto uma empresa com um propósito, como eu vi, como eu enxerguei na empresa de vocês. Então, muito obrigada. Legal. O primeiro kit de implante, foi tu que me tu deu. Que deu pra ele. Eu tinha o meu kit do curso, né, que eu fiz implante e tudo, mas só que aqui ninguém usava as marcas que ele, né? O primeiro curso fora foi de PRF. A gente foi fazer o curso do professor Saboia. E aí depois, história, hein, galera? Comecei a trabalhar muito PRF, aí comecei a dar curso de PRF, Verdade. trabalhar na clínica, e até hoje eu faço muito, dou palestra sobre isso. E olha como o Linka na harmonização usa também, não sei se ainda usa. Usa muito. Demais. Hoje a gente quase já não usa na nossa operação. Tá parada as máquinas lá. Foi avançando, evoluindo. O kit de implante tá lá até hoje. Até hoje. Não foi o nosso desfaz dele de jeito nenhum. Tem um sentimental nisso. As coisas são claras, né? Então, muito obrigada mesmo. A gente é muito Nossa, grata a gente agradece, isso é muito rico, né? A gente receber e saber que a gente é um canal. E a gente coloca mesmo toda a honra e glória a Deus, porque Ele que direciona. E quando a gente se coloca, e cada vez mais a gente tem se colocado isso, que é numa posição de servir. Com certeza. Né? Então, poder ter servido vocês nesse momento e saber que isso teve um impacto na vida de vocês até hoje é maravilhoso. É muito rico e a gente fica muito grato por isso também. Então bora, vamos ter outros podcasts, hein? Vamos. Tem muita coisa. E será de milhas, hein? Como viajar pelo mundo. Show, gente. Então aqui a gente encerra. Tá? Aqui a gente vai colocar os Instagram aqui, tanto da Letícia quanto do Rafael. Então acompanha a gente e a gente fica por aqui. Até a próxima. Fui. Manos.